Pode sorrir porque o Mundo Odonto está começando. Eu sou Gabriel Avelar, sou estudante de odontologia. Aqui ao meu lado está o meu pai, Dr. Marco. Oi, gente, Marco Avelar aqui, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Nós por aqui estamos bem. Mais um episódio, estamos felizes por estarmos aqui. Hoje eu estou recebendo aqui dois colegas que vão trazer um assunto importantíssimo para a gente. Vou pedir para eles se apresentarem. Sejam bem-vindos. Omar e Amanda, muito bem-vindos. Estão em casa. Obrigada, Marcos. Obrigada, Gabriel, pelo convite. Nada. A gente está muito feliz de estar aqui, pode ter certeza disso. Eu sou Amanda Bittencourt. Eu começo na odontologia lá no Acre. Eu era jornalista, fui morar no Acre, na região norte, e vi o trabalho lindo que a odontologia, os cirurgiões dentistas e os técnicos de saúde bucal faziam na região norte. Realmente, eles assistiam os seus pacientes, os povos originários, os refugiados haitianos que nós tínhamos lá, a população ribeirinha, na integralidade mesmo, muito diferente da odontologia que eu encontro aqui no Rio. Então, para mim, foi uma surpresa que eu encontro aqui no Rio. Então, eu começo como jornalista, me apaixono pela odontologia devido a isso que eu vi na região norte, retorno para o Rio, acabo terminando aqui no Rio mesmo a faculdade. Aí a vida foi me levando para algumas coisas que eu não imaginava, né? Para saúde coletiva, para sanitarista. E aí hoje eu estou na Comissão contra Abuso na Odontologia, dentro do CRO. Estou na Comissão de Saúde Pública. Hoje eu sou coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. O Conselho Estadual já é Estado do Rio de Janeiro, né, gente? Desculpa. E sou também da mesa diretora da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal de Rio das Ostras. Nós somos o primeiro do Sudeste a ter uma Comissão Intersetorial de Saúde Bucal, na qual ela tem o papel de fiscalizar também os ambientes, né? De fiscalizar junto com a gestão de trabalho e saúde esses abusos salariais. E a gente trabalha em conjunto sempre com o CRO, com a Comissão contra Abuso na Odontologia, com a própria Comissão de Saúde Pública. A gente está sempre trabalhando junto com isso. Legal. Fala aí, Vitor. Boa noite, obrigado aí pelo convite, Gabriel e Marcos. Meu nome é Omar Pestana, eu sou formado de 2020. Ao contrário dela, eu vim parar na odontologia totalmente por acaso. Eu fiquei com uma menina que na época fazia odontologia e falei, vou fazer. E dali pra frente, fiz e segui. E aí eu fui parar no conselho, né, junto com ela, porque a gente acabou somando forças de movimentos diferentes na época. Eu surgi lá em grupos de WhatsApp junto com Fabiano Rafael, que teve um cirurgião dentista que na época teve a ideia da gente criar um grupo de WhatsApp para mostrar os lugares que não era bom as pessoas trabalharem, os abusos que ocorriam, incentivando o pessoal a se valorizar e não aceitar qualquer coisa. E aí foi crescendo o movimento, e aí começou outros dentistas a fazer outros grupos, e surgiu página, e daí a gente somou força com ela e com outras pessoas que da época era o movimento Valoriza Odonto. Valoriza Odonto. A gente começou com Valoriza Odonto. Eu, Antônia Alves. Um beijo, Antônia. Acabou que a gente conseguiu fazer numa época uma paralisação legal. Você é o dono de muitos grupos aí, né? De vaga de emprego. Aí você sabe que na época ficou ruim para as clínicas conseguir contratar cirurgiões dentistas. Sim. Porque eles já estavam com medo de botar o valor e o pessoal começar a falar. Então eles entravam no sapatinho ali com um ou outro que aceitava, que procurava eles. Então ficou um tempo difícil. E aí a gente foi convidado lá com Bastazini para ir no conselho, conversar, e ele criou a Comissão contra Abuso na Odontologia para a gente, de dentro, ter acesso às fiscalizações, a tudo mais, e a gente somar força, né, para fazer. Legal. Então, deixa eu só fazer um leve adendo aqui. Foi o seguinte, teve um caso, eu não vou lembrar do nome da colega, mas assim, os colegas vão lembrar. Tem quanto tempo esses 2 anos? Será? É o caso Kivia. Foi 2023. Foi 23? Foi 23. 22 a gente teve Valoriza Odonto. Aí em 23 a gente se une com o Furado Odonto. E logo depois da criação do Furado Odonto, ela falece. Então, porque eu lembro que quando isso veio a publicidade, né, vamos supor, as pessoas começaram a ter noção disso,
foi a partir da morte da colega, né? E aí, tipo assim, foi criado um grupo no Instagram também, que foi uma coisa que foi muito rápida também. Começaram a usar o nome do grupo que a gente criou no WhatsApp. Começaram a criar página em cada estado, criaram uma página com furada o dono do estado e tal. E aí começaram a divulgar, a falar das coisas que acontecia e mostrar para a população e para os outros cirurgiões dentistas. Tinha um negócio nos grupos que era Cilada Bino. Lembra disso? Cilada Bino. Você sabe disso? Cilada Eu Bino? sei do Cilada. Cilada Bino era um texto único que as pessoas postavam nos grupos. E ali eles colocavam várias clínicas. Isso! Aí falava, a clínica X. A clínica X é uma imundície. A clínica X tem rato, tem não sei o que lá. A dona paga mal, lembra disso? Você chegou a pegar aquela clínica que eles postaram? Ai, gente, eu vou ter que comentar. Olha, uma clínica assim, assado, do lado eles têm um comércio de prostituição e funciona a odontologia ali dentro. Tu lembra disso? Até isso. Eu lembro tudo dessa época. E, tipo assim, nessa época, é isso que eu quero conversar com vocês, pra gente entrar no assunto, que era o seguinte. A gente sabe que a odontologia, e é o motivo, assim, de tudo isso estar acontecendo, isso na realidade, assim, nós como colegas, nós achamos que isso tudo é muito triste. Não só a morte da colega, mas a forma como a odontologia vem sendo tratada, né? Porque hoje em dia você tem grandes empresas que têm um controle do mercado e essas grandes empresas elas norteiam a forma que eles se relacionam com o trabalhador. E isso é ruim, porque tipo assim, ficam eles dando as cartas, né? E eu quero perguntar isso para vocês, o quê? O que eu sempre tive na minha mente é o seguinte, se a nossa classe tivesse a noção que uma clínica odontológica sem dentista não é uma clínica odontológica, tipo assim, eu acho que a história já seria diferente, né? É o que eu bati muito forte na época do Furado Odonto ali no grupo do WhatsApp, no início. Eu até fui bem perseguido pelos donos de franquia, né? O pessoal comentou na época na minha avaliação lá no Google e aí outras pessoas. Porque eu dizia o seguinte, a clínica ela tem um custo fixo. Se ficar o tempo sem dentista, eles vão ter o aluguel, eles vão ter o custo com os funcionários fixos, eles vão ter... Então, eles quebram. Quem dá as cartas é a gente, desde que a gente esteja disposto a passar um sufoco temporário para lá na frente colher a valorização. Mas é o que nunca acontece na odontologia, entendeu? E aí, ela trata muito essa questão se a pessoa é autônoma, se é CLT, trabalhadora normal, e aí eu digo que o pessoal não sabe diferenciar muito bem, né? Tem a reforma trabalhista, mas o pessoal não sabe diferenciar muito bem. Eu acho que a pessoa tem que saber, se o cara fica ali de segunda a sexta, ele é um funcionário CLT, se ele faz alguma eventual prestação de serviço, aí sim, ele pode cobrar por aquele serviço, estipular. E aí acaba isso aí, como as empresas acabam tendo um poder muito grande, a fatia de mercado na mão dela, acaba que ela torna o cirurgião dentista refém e era para ser o contrário. Se haver a conscientização dos nossos amigos, dá para virar o jogo. A minha opinião é essa, dá para virar o jogo. Então, mas a gente esbarra num outro problema que para mim é um problema, tá? Quando eu presto serviço, eu empresto a minha mão de obra para você, eu sou classe trabalhadora. Se você perguntar para todo cirurgião dentista, inclusive aquele que está recebendo R$80 de diária, que ainda tem R$80 de diária. Sim, eu sei que tem. Você pergunta, você se consegue se enxergar como classe trabalhadora? Não, eu sou empresário, eu sou profissional liberal. Aí eu falei, então profissional liberal, empresta a mão de obra dele, ele não é classe trabalhadora. Não, eu sou empresário, ganhando R$80. Então, são coisas que a gente não consegue fazer com que eles enxerguem. A gente não consegue nem fazer com que eles leiam. Né? Leia não, pelo menos pedir uma explicação. Quando você, por exemplo, a gente tem a Política Nacional de Saúde Trabalhador e Trabalhadora, que são para todos. É o trabalhador ambulante, é o trabalhador, como ele falou, prestador de serviço, é todo trabalhador. E o que a Política Nacional de Saúde Trabalhador e Trabalhadora prega? É o quê? A diretriz dela, combater a comorbidades que o trabalho te causa. Porque o trabalho não é para te causar comorbidade. O trabalho não foi feito para te adoecer. E a gente tem visto que muitos cirurgiões dentistas estão adoecendo de verdade. Nas reuniões que a gente faz, inclusive com esses colegas que solicitam, parece que é só para uma consultoria ou só para desabafar, né? Mas é o que acontece. A gente vê muitos doentes mesmo, mostrando rapazes e meninas novas, pressão alta, diabetes,
Problemas ocupacionais também, porque não contratam também TSBs ou ASBs. Está trabalhando com uma mão, com as duas mãos só, e tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Então, eles não conseguem enxergar. Eles ainda, mesmo sofrendo com isso tudo, tentam glamorizar algo que já deixou de ser glamour há muito tempo. Eu acho assim, eu acho que é uma coisa cultural, que não é só da odontologia, não, é da medicina também. O que acontece? A classe médica também tem muita dificuldade dessa coisa de se enquadrar como seletista. Tem. E aí o que acontece? E como a profissão, vamos supor, a grande maioria desses colegas, eles prestam serviço nessas clínicas e não existe nenhum contrato de trabalho, não existe nada. Então, assim, isso aí já é uma relação ruim, porque se você não tem... E, assim, e é uma pergunta que eu queria fazer para vocês, e a gente já entrou nessa coisa... Tem vários assuntos que a gente vai falar. Já que a gente entrou, vamos falar disso. Remuneração, né? Vamos falar assim, de remuneração. Hoje, a odontologia, eu falo isso assim, meu filho, né? Ele tem a sorte de ter um pai e mãe dentista. Então, assim, ele não vai passar por certas coisas que, às vezes, outros profissionais passam por isso. Então, assim, eu, no caso, eu só tinha uma prima do meu pai muito longe que era dentista. Aí eu fui ser dentista, depois meu irmão mais novo foi ser dentista, eu casei com uma dentista e hoje em dia ele faz odonto, o mais novo está se formando no segundo grau que quer fazer odonto. Então, assim, eles já vão ter uma orientação que eu não tinha. E na minha época, assim, o ápice do ápice era fazer ortodontia e trabalhar para os mineiros. Que é péssimo também. História. Entendeu? Então, assim, porque não voltou aqui para falar mal dos mineiros, não, porque eu tenho muito respeito por todos eles, sabe que eu conheço eles, a Fernanda também, tipo assim, não é isso. Eu estou falando, vamos supor, essa relação de trabalho sempre foi apresentada a nós de forma cultural que não existe um vínculo, somente a boca. Ó, cara, você vai vir trabalhar para mim, eu posso te pagar tanto, ou porcentagem de tanto, e é isso aí. Entendeu? Então, assim, hoje o que eu vejo, eu queria saber a opinião de vocês, é o seguinte, a gente falou aqui, fora do ar aqui, a gente estava falando da Imbra. A Imbra, na minha época, foi um boom, porque eles pagavam os dentistas de CLT, cara. Aquilo ali, a pessoa, quando entrava na Imbra, ficava tão feliz, porque era uma coisa que não existia. Caraca, cara, eu vou ter férias, pô, vou recolher meu fundo de garantia. Eu acho incrível as pessoas acharem que CLT é ruim, sendo que tem esse monte de benefícios. Tipo assim, eu acho que, tipo assim, tudo se cabe. Entendeu? Eu também acho. Tipo assim, eu acho que você, e é o que a gente conversou aqui antes, né? E eu não quero ficar falando muito que, tipo assim, eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, né? Que são dois paradigmas. Tipo assim, o cara vai me oferecer R$80. Eu tenho o direito de não aceitar. Eu falo assim, cara, eu não estudei para isso. Eu não perdi tanto tempo, tanta noite de sono e tal, para eu ganhar R$80. Sempre vai ter alguém que vai... Então, mas o que acontece? Só que nesse preâmbulo a gente tem que entender também que existem pessoas que R$80 ali para elas vai suprir a necessidade dela. E eu tenho uma teoria para isso. Olha só que teoria, depois vocês comentam. Olha que teoria engraçada, que eu sempre falei isso. A odontologia mudou de 20 anos para cá. Antigamente, vamos supor, eu ia de ônibus para a faculdade. Eu estudei na AF, na Unigran Rio, lá em Caxias. Eu acho que eram eu mais dois só que íamos de ônibus, o resto todo mundo tinha carro. Por que eu estou falando isso? Eu estou formado há 22 anos. Hoje, mudou o público da odontologia, mudou. Eu não sei se foi a lei educacional que o governo fez durante muito tempo, mas o que acontece? Pessoas com nível social e econômico mais baixo tiveram acesso à odontologia, coisa que há anos atrás não tinha. E qual é a percepção? Uma pessoa que às vezes, tipo assim, e é justo, eu acho que tem que ter isso, todo mundo tem que ter acesso, mas hoje o filho do pedreiro, da empregada doméstica, vai fazer odontologia. Só que a realidade dele, social e econômica, é uma realidade diferente daquela galera antigamente. Hoje um cara que de repente vai fazer odontologia e ganha R$3.000, da onde ele vem lá, do ciclo familiar e da... Para ele tá bom. Meu irmão, o cara tá ganhando muito bem. E para outras pessoas, R$3.000 não paga nem o plano de saúde da família. Então, assim, esse que é o grande ponto. Aceita, por que aceita? Mas não é. Às vezes, o que ali coloca, e aí depois é o que a gente vai mudar, vamos continuar na remuneração, mas assim, depois vai mudar dessa questão das condições de trabalho e tal, porque, tipo assim, o cara ganhar R$80 e mesmo assim trabalhar num lugar insalubre é pior ainda.
Mas aí depois a gente vai conversar. Eu queria saber a opinião de vocês dessa questão de remuneração. Assim, vocês têm essa ideia que eu tenho? Ou assim, é alguma coisa que eu não percebi das pessoas passarem por isso? E detalhe, na Verdinha, já me falaram que o clínico geral atende 40 por 40? dia. Sei lá. 40 é pouco, 60. Eu já recebi denúncias com 60, né? Fala Eu aí, entendi gente, o que tudo vocês que você falou. Por exemplo, eu estou tirando pela minha turma. Minha turma, a grande maioria, tem uma condição econômica boa ali, razoável, pelo menos. Então, assim, hoje, se você pegar da minha turma, o pessoal que se formou, se 10 trabalha na odontologia, é muito. Também tem isso. O resto parou praticamente. Pode até estar ali com o conselho digital, uma minoria aí, bota aí cerca de 20%, 25%, está cursando hoje medicina, que é o que acontece bastante, né? Sim. E, assim, eu acho que independente de se é diária, se é CLT, coisa, por exemplo, você falou aí de R$80. Pô, é diferente um cirurgião dentista com R$80 porque ele vai realizar uma exodontia, ele está com a vida de uma pessoa na mão dele, Sim. diretamente. Então, eu acho que, assim, quando chega nesse nível de valor, é melhor ele partir para outra profissão que tenha menos riscos do que o risco que a gente carrega pelo valor ali. Então, eu acho que a remuneração hoje está muito baixa, está tendo muita gente formada realmente, e tudo bem, a pessoa tem que ter acesso, tem que ter. Mas, hoje, assim, por ter esse excesso de pessoas, o mercado está saturado. Sim. Então, a pessoa vai se formar com aqueles sonhos de que vai melhorar de vida, de que vai ter uma qualidade boa no trabalho, e não vai ter. Hoje não vai ter. Então, tem que ter mudanças. Tem que ter o cirurgião dentista se valorizar, as redes passarem a cobrar consulta. Então, tem que ter uma mudança muito grande para forçar uma mudança mercadológica para elevar os preços de procedimento, que vai fazer uma queda da população de poder ser assistida ali. Vai ter que passar para o público, quem não tiver condições, mas vai gerar uma melhora de trabalho para o cirurgião dentista. É a minha visão. Complementando, o Marcos falou uma coisa muito interessante. Quando você fala assim, R$80, mas daí no final do mês dá uns 2.500, de repente para ele 2.500 é dinheiro pra caramba. Então a gente tem que encarar isso também. Não dá pra gente encarar só como você falou, aí eu cresço, como ele falou, né? Ele não pode aceitar, realmente ele não pode aceitar, mas 2.500 para ele é muito. Então como que eu vou trabalhar com esse cara que acha que 2.500 é muito? Eu tenho que trabalhar conscientizando ele que não é. Exatamente. Sim, Isso, eu sim. A gente acho precisa trabalhar com Quer ver um conscientização. ponto também que eu vou trazer para vocês aqui? E dentro das faculdades, as universidades também, Marcos, desculpa falar aqui, se você é professor de universidade, você me desculpa. Não, eu já fui professor, abandonei isso, não quero também mais. Mas saber. as faculdades também, elas são as grandes culpadas de tudo que está Não, o acontecendo número de, aí. é isso que eu ia falar, o número de faculdades. E os professores também são culpados. Cospem centenas de cirurgiões dentistas por semestre. E isso aí, que acontece? O que é o grande, assim, que eu acho que é bom, assim, até para quem é novo na profissão, ou está estudando, está terminando e tal, a gente não está aqui desestimulando ninguém. Não. A gente, assim, eu pelo menos aqui, esse espaço aqui do Mundo Odonto foi para a gente trazer informação. Só que hoje, esse episódio aqui, é igual aquele negócio que tinha na Rede Globo antigamente, é a vida como ela é. Exatamente. Tá? Por quê? E a odontologia, ela tem estágios. E que, independente do momento que você está, você vai viver esses estágios. Você começa a profissão onde você não é conhecido e o teu conhecimento da odontologia como um todo não é grande, então assim, você não tem acesso a fazer todos os procedimentos, você ainda tem que estudar um pouco mais, se especializar para você fazer. Se forma, E é mais tem gasto. que trabalhar para os outros. E é mais pra poder gasto, depois Você não vai ter gerando mais profissão. gasto. E aí, tipo assim, isso aí você vai passando por isso. Depois você vai passar por um momento que você já se sente confiante, você começa a pensar em ter o seu ambiente de trabalho. Você montar seu consultório, sua clínica, seja lá o que for. Passando desse estágio, você pega um estágio que já está mais cascudo, já mais velho, que acho que é o estágio que eu estou. Que, tipo assim, eu hoje em dia, eu graças a Deus, eu agradeço isso a Deus, que eu tô fora desse umbral odontológico, entendeu? Eu já estou numa outra situação. E foi com muito trabalho, muito estudo, muito esforço,
brigando com os outros lá no conselho, tipo assim, eu transpassei isso. E eu creio que todo dentista pode transpassar. Só que assim, a nossa conversa de remuneração é uma conversa assim, que é isso que eu vou trazer para vocês para a gente discutir. O empresário, seja ele nosso colega ou não, ele nunca vai aumentar preço de nada. Não vai. Ele quer ter lucro. Se ele puder lucrar R$10, ele está se lixando para o dentista e ele vai querer ganhar lá os R$10 a mais nos 220 mil reais que ele fatura por mês. Ele vai faturar 220 mil e R$10. Entendeu? Então, assim, esse é um ponto que a gente tem que ter noção que isso acontece. É o que eu fazia muito nos grupos de odontologia. Se não forçar essa mudança, ela nunca vai acontecer. E aí eu falava muito pro pessoal de diária, pô, você ganha aquela diária ali. Aí o pessoal fica assim, tal, mas eu preciso para sobreviver. Aí tá, tem o cirurgião dentista que vai e volta de ônibus, então ele tem custo. Poxa, esse dinheiro, se assim, você na vai... não é, porque aí entra essa questão do autônomo. O cara que é autônomo, ele tem que pagar tudo que ele vai Exatamente. gastar no dia. Então, assim, e vamos assim, né? 80, assim, eu já vi, mas assim, a média hoje. A média 120. para o pessoal entender. É 120 e eu não sei a porcentagem, mas acho que é 5% ou 3%. Então, assim, esses 120, no final das curvas, dá uns 200 e pouquinho. Essa é a realidade. Porque também a gente joga lá para baixo, que é o menor valor que a gente já viu. Mas a média, assim, que as pessoas ganham é isso. É 200 e poucos reais por eu dia. já tive... Que eu acho, sinceramente, extremamente pouco. Sim. Porque, tipo assim, pelo que você está me falando, É, para mim mas eram pelo- 40. não- Você está falando que são 60 São, pacientes. pelas Então, assim, informações que eu recebo, eles não pagam todas as Não pagam, porcentagens. não, Não hoje paga não. e às vezes não chega nem a 180. De 120, E 130 outra não coisa chega que a 180. acontece, eles acumulam ali, eles vão fazendo... Hoje você não trabalha e recebe no final do dia. Isso. Passa a ser semanal, depois passa a ser mensal, exatamente. e depois acaba que Aí eles embola. não pagam. E aí, aquelas porcentagens, se você não fizer as contas, ou quando você faz as contas, chega Nunca nesse bate. ponto, nunca bate. E Nunca bate. É como, por exemplo, quem é o prestador de serviço que vai lá, presta o serviço para a clínica que trabalha com plano. Aí o plano vai e glosa. Independente de ter glosado ou não, você prestou o serviço. Então você tem que receber Sim. da clínica. E a clínica se vira com plano. se eu recebe. quando eu Mas tinha a clínica prática e eu não é atendia essa. convênio, há uns anos atrás, eu sempre paguei, assim, o paciente, o convênio glosou. Eu fechava a conta da colega, né, do colega que trabalhava lá comigo, e depois a glosa mês que vem, quando eu recebesse, Corria ok, atrás, entendeu? Então, assim, é isso que eu estou falando assim, cara, também tem essa coisa da remuneração, é assim, infelizmente, o mercado da odontologia e o setor de franquia, de franchise, ele teve uns anos atrás que, assim, a maior liquidez que tinha eram negócios de saúde. O que é isso? Geralmente um negócio aí, deixa aí, vamos botar uma média, 20%, 20 e poucos por cento. Você com a saúde, você consegue até 35% de liquidez. Então, tipo assim, para um cara que é empresário, está com dinheiro para colocar, para ele colocar o dinheiro ali, é um excelente negócio. Sim. E é isso que eu estou te falando. A visão do empresário era outra. Estava falando também fora do ar com vocês aqui. Eu fui presidente lá no conselho da comissão de apoio às prestadoras, da entidades prestadoras de assistência, que são as PJs, né? E lá nós fazíamos reuniões mensais, levávamos palestrantes e tal, e a gente, na realidade, a gente se uniu ali, que na época eu ainda tinha minhas clínicas, eu era um dono de clínica, era para quê? Para a gente levar essa mentalidade do colega, que nós éramos dentistas, que eu não queria explorar um colega meu de profissão, em maneira nenhuma, eu não queria fazer isso. E como outros colegas lá que eram donos de clínicas também, que não permitiam isso, pelo contrário, valorizavam o colega e tal, pagavam, se fosse uma porcentagem, era uma coisa justa, se pagasse por diário, por procedimento, seja lá o que for, também era uma coisa justa. E a gente levar esse pensamento para esses caras que não tinham esse entendimento. E chegou um ponto de começar a ir franqueado lá da Verdinha e o cara falar assim para mim, cara, não fecha. Se for nessa tua vibe aí, minhas contas não fecham. Então, assim, existe um dragão. E o dragão é o mercado. Né? E os donos dessas clínicas que não se rendem a isso. E, infelizmente, eles não têm esse coração. Né? Então, assim, o que vocês acham? Assim? Você acha que
eu tô sendo bem sincero, tá, mano? Não tô querendo te desestimular, não, tá, meu irmão? Não, Eu tô aqui claro. com vocês. Mas, tipo assim, eu acho que não é pela questão do empresariado que a gente vai conseguir uma coisa de jeito melhor. algum. O único Eu modo... acho que é mobilizar os colegas. Exatamente. E eu vou assim ser bem sincero aqui para vocês. Eu acho que até quando a gente estava conversando aqui com o Bastazini, a gente trouxe isso. Como era difícil conseguir que os colegas se reunissem para qualquer pauta. Sim, é muito difícil. Eu não sei se continua vocês sendo. passam por isso lá. Passamos por isso. A minha muito visão é difícil. exatamente essa sua, que não vai ter mudança enquanto a gente não conseguir mobilizar a nossa própria classe. Porque o empresário é o que você falou, ele se puder lucrar 200 mil e 10 reais, ele vai lucrar, ele não vai tirar 10. E também está acontecendo uma coisa, a queda do poder de compra da população, o que faz? O empresário, para ter giro, ele acaba que diminui o valor dos procedimentos ou não repassa. Não vai tendo aquele aumento no valor dos procedimentos. E o aluguel aumenta e tudo aumenta, então vai encolhendo, ele vai ganhando em quantidade de giro, ele vai tirando de quem? Do cirurgião Não, dentista. tudo bem, aí você está falando Ele do empresário, ok, até concordo, mas a gente tem que sair desse problema do empresário, que é um problema dele. E ele não vai. E é Ele uma não vai coisa que não vai mudar. A gente tem não que vai focar mudar. aqui no nosso. O nosso problema eu acho que tem que começar lá nas universidades. A gente tem que parar também com os professores, tá? Glamorizando dentro das universidades a odontologia, como Sim. se você vai acabar saindo dali ganhando rios de Sim, dinheiro. sim, Isso é concordo mentira. contigo. Hoje você é uma não ganha venda rios de de ilusão dinheiro. muito grande, tanto nas faculdades... Deixa eu terminar só de falar uma coisa. E eles fazem isso, e para mim isso fica muito claro na minha cabeça, gente. Para comercializar os cursos deles. A pós-graduação, né? Exatamente. Então, assim, ele vende aquilo ali dentro da universidade e já fala logo para você, vem aqui fazer o meu curso, porque aí você vai ganhar mais ainda. E aí a pessoa sai da universidade, ele se coloca em mais uma dívida, então tem que trabalhar numa carga pesada para pagar aquilo ali, e quando termina aquela pós-graduação dele, já não está nem mais se aguentando e não está ganhando aqueles rios de dinheiro que foi prometido. E outra coisa também que a universidade peca muito, as universidades, eu estou falando de pública e de particular, eu estudei nas duas, a pesquisa. Não tem incentivo à pesquisa dentro da odontologia. A maioria das universidades e a maioria dos professores ainda trabalham com o cirurgião, com o futuro cirurgião dentista, como se fizesse um trabalho em série, um trabalho seriado. É só mão, como se fosse um trabalho manual. E não é um trabalho manual. Eu tenho que saber tudo. É ciência, né? Exatamente, Marcos, é ciência. E a gente não vê isso mais dentro das universidades. Talvez no seu tempo tenha tido. Talvez você possa ter tido isso. Mas agora, mas já há era algum tempo, a gente já não tem mais isso. E eles também estão fazendo a mesma coisa. Eu posso falar, independente se vão gostar ou não, mas eu também Não, vou mas falar. assim, daqui pode falar o que você quiser. Eu vou falar, assim, por experiência própria. Eu sempre fui uma pessoa que demorei nos meus atendimentos, que eu fazia uma anamnese realmente a mais perfeita possível, porque foi o que eu aprendi na região norte. A região norte, como assim? A gente tinha que atender de tudo, até se você tivesse, ainda estudante, se você tivesse um dedo da unha encravado e você não estava aguentando de dor, você estava lá naquela população que você tem que pegar o tic-teco para ir, lá em Santa Rosa do Purus, você tem que tratar aquele dedo daquela pessoa também, junto com a boca. Você tem que tratar tudo. Então, é desse jeito. Então eu sempre tentei fazer a anamnese mais perfeita possível, porque muitas das vezes tinha alguns problemas ali na universidade que a gente detectava que não era problema realmente dental, era psicossomático. E as pessoas saíam abrindo o dente. E eu achava aquilo muito absurdo, pelo que eu aprendi lá. E aí eu conversava muito ali, gente, não dá para eu fazer um atendimento rápido, professor. Você quer tirar meus pontos? Pode tirar à vontade, mas eu não vou fazer um atendimento rápido. Não, tem que atender tantos por dia. Aí eu já sabia como eram as clínicas, aí eu falava assim para eles, você está me preparando para trabalhar nessas clínicas? É muito bom trabalhar para pegar a mão. O tal da pegar a mão. Tem isso, tem o pegar a mão. Aí eu falei para ele, pega a mão, eu tenho que pegar aqui. Se aqui não tem capacidade para fazer eu pegar a tal mão, eu vou fazer um. Então, tem que me dar alguma coisa, então, depois para fazer um curso, mas não sei. Eu não posso sair pegando mão, fazendo as pessoas de experiência minha. Eu acho isso muito ruim, assim, eu vou te ser sincero, criou-se essa forma, porque assim, a universidade hoje, infelizmente, existem assim, tanto na universidade pública como na universidade privada. Por isso que eu citei as duas para você. Existem, assim, professores que estão ali com o intuito de
de agaranhar futuros alunos do seu curso particular, que geralmente é um curso particular. E isso é ruim porque, não estou fazendo juízo de valor, mas assim, ele deixa de ensinar certas coisas. Parece que você, assim, você tem a graduação é como se fosse um primeiro estágio, e colocam isso na tua cabeça, logo no começo. Então, assim, quando você está ali na graduação, você fala assim, pô, eu tenho que terminar a graduação, eu tenho que entrar logo na especialização. A gente comentou isso ontem com o Paulinho, né? Na nossa época lá atrás, você tinha que fazer 3 anos. Para você fazer uma especialização, você tinha que comprovar 3 anos que você fazia clínica geral. E tinha que comprovar ou carta do dentista que você trabalhava, ou se você era comissionado no serviço público. Você tinha que comprovar que você teve ali experiência para você conseguir fazer uma especialidade. Hoje em dia já não é. Não. Tipo assim, hoje em dia, eu falo isso com propriedade porque eu dei aula durante muitos anos e hoje o Gabriel me passa algumas coisas. As pessoas já entram na faculdade de odontologia já pensando no Botox. Exato. Já pensando. Então, tipo assim, isso é muito ruim. Muito. Né? Até você que tem uma formação em saúde pública, é uma coisa ruim porque, assim, você começa a pensar de uma forma só mercantilista que você deixa de humanizar o atendimento e você não vai conseguir colocar tudo isso que você aprende dentro de um tratamento humanizado, às vezes na rede pública. Hoje em dia, acaba que o dinheiro fala mais alto. Desde o curso lá dentro do professor que pensa em vender o seu curso futuro, então os interesses pessoais dele acabam interferindo ali no aprendizado do aluno, quanto em tudo. Hoje é muito difícil você ver um dentista que ele não ostenta no Instagram, porque as pessoas acham que ostentando vai trazer a rede social paciente. Assim, a rede social é um engano, né? Tipo assim, verdade. É uma mentira, assim. Eu fui isso. Você está falando com um cara que criaram um personagem. E esse personagem, durante muito tempo, me fechou muitas portas, porque me colocaram, me rotularam de uma maneira que eu não era. Me rotularam o quê? Que eu era brigão, que eu arrumava confusão, que eu era um cara que ficava discutindo na internet, tipo rebelde sem causa, até o momento que eu falei assim, não, eu não me encaixo nisso aqui. Né? Tipo assim, eu não vou querer participar. E isso é a questão da rede social. E a coisa mais estranha hoje que eu vejo, e isso entra na questão do abuso, que a própria forma que a odontologia hoje se manifesta nas redes sociais é uma maneira abusiva. Porque o que acontece? Como é que você coloca procedimentos... Tipo assim, como eu falei, eu tenho 22 anos. Tipo assim, as coisas que eu faço hoje, eu não faço o que eu coloco na rede social, eu não faço isso para querer mostrar para outras pessoas que... Não é isso. Por quê? Eu posso estar ali fazendo isso, eu posso estar ali tirando o sonho de uma pessoa, eu falo assim, cara, eu não sei nada, eu não consigo chegar, porque na realidade, o cara na universidade, ou nos cursinhos, o cara vai chegar lá, eu sempre falei isso, fotos, aquele central maravilhoso do professor Baratieri, não sei se é na época de vocês, Baratieri, mas na minha época era da dentista. Tipo assim, o cara chegava no congresso, colocava lá aquele caso dele do 11 ali, maravilhoso. Mas você sabe quantas horas o cara ficou para fazer o 11? Perfeito. E você não vai ficar? Exatamente. E que você não tem acesso aos materiais que o cara está usando? Exatamente. Então, assim, você cria uma desilusão em cima dali do aluno, que eu, na minha época, eu ficava assim. Aí, o que acontecia? Eu chegava no consultório, fazia aquele 11 quadrado, igual o... Lembra aquele maluco que tinha no... Do Mentex? Tipo o Mentex, tinha os Super Amigos e tinha aqueles caras que ficavam quadrado bizarro, lembra disso? Tinha a Liga da Justiça, o pessoal que é antigo aí vai lembrar. Tem até o filme. Era a Liga da Justiça, eram os super-heróis todo bonitinho, mas tinha um mundo contrário, que aí o cara que era o super-homem todo quadrado era o bizarro. Aí, tipo assim, aí eu olhava assim e falava assim, cara, eu sou muito ruim, eu sou um dentista péssimo. Eu dei sorte que, num determinado momento da minha vida, eu tive professores que me fizeram enxergar que a realidade não é essa. E o mesmo sentimento que eu sentia lá com o 11 do Baratieri é o que essas pessoas sentem hoje com certas postagens nas redes sociais, que eu acho que são abusivas, porque tipo assim, te colocam para baixo. Nem tanto de capacidade técnica, não só de capacidade técnica.
Mas, e é o que você falou, às vezes o cara faz aquilo ali, perdeu um dia, e na prática da vida você não vai conseguir fazer aquilo porque você tem que ter um tempo mais curto ali para realizar o procedimento. Porque não vão te remunerar pelo aquele tempo. A verdade é essa. Ainda mais se você não for o Marcos, que já tá aí, ó, mó tempão. O Marcos hoje pode demorar 2 horas para fazer um dente se ele tipo assim, quiser. é porque assim, eu hoje, e a minha prática é mais cirúrgica, mas assim, apesar que hoje no consultório eu fiz restaurações. Viu? Mas assim, particularmente, assim, eu ficava muito frustrado com isso, muito mesmo. E eu falava assim, cara, isso é estranho. E eu acho, assim, que a gente está trazendo esse papo de remuneração, é porque, assim, como é que eu vou falar isso aqui? Eu tenho que pensar, né? Pra gente não falar bobagem, né, Omar? Eu vou pensar. Ó, quando eu comecei, eu cobrava X para fazer um negócio. Hoje em dia, eu cobro outro X. Mas naquele X ali que eu cobrava, pelo que eu estaria entregando para o paciente, era ok. Porque, assim, o tipo de material que eu usava era um material, às vezes, porque, tipo assim, é uma coisa que eu sempre falo para cliente. Vou deixar aqui para vocês usarem também com os clientes de vocês. Material odontológico é igual carne. Tem acém, tem filé mignon. Bom é aquele bife grosso, filé mignon, sangrando e tal. Mas você tá duro, você come acém com batata. Tudo é carne. É isso aí. Material odontológico é isso. E o cara, ele paga pelo que ele está consumindo. O acém, o filé mignon, seja lá o que for, entendeu? Então, assim, queria voltar para essa questão da remuneração. Assim, eu queria saber, assim, de experiência de vocês, o que as pessoas levam para vocês lá na comissão. É uma coisa que eles cobram, que eles acham que eles teriam que ser melhor remunerados pelo tipo de serviço que eles fazem. Esse é um ponto. Ou eles já chegam lá, já tipo assim, já desacreditado da vida, que, ai meu Deus, para que eu fiz odontologia? Hoje as pessoas chegam desacreditadas da vida. Ai meu Deus, por que eu fiz odontologia? Acho que é dividido, não. É dividido, mas a grande maioria hoje é isso. Por quê? O cara se forma, ele não consegue preencher todos os dias da agenda dele. Então ele vai preencher o quê? 2, às vezes 3, e olhe lá, ganhando aí R$150 por dia, que é a prática hoje. Porque, quer ver uma coisa legal da gente falar? Que a gente fala dos grupos. Que os grupos do WhatsApp é como se fosse a realidade da profissão. Ali você tira algumas métricas, entendeu? Você vê, hoje em dia, nos grupos, eu quase não acompanho, que é muito grupo. Mas, assim, quando eu dou uma olhada, assim, eu vejo assim, tem mais pessoas falando assim, estou disponível para trabalhar tal dia, do que o cara coloca a vaga para... Né? Tem uma disputa de vaga, tem 10 procurando vaga para um querendo contratar. Então fica aquela disputa ali, o cara até abaixa de área, hoje vai ser 120. Mas eu acho que é justamente isso, cara, porque é a lei da oferta e demanda, né? Se tem muita gente querendo aquilo dali e querendo, tipo assim, tem muita gente oferecendo serviço... Cara, e aí, o assim, que quiser pelo menor preço... O jeito... E aí que a gente estava falando, o empresário tem que pensar assim mesmo. Ele tá certo, ele não tá errado. O empresário tá certo. Mas aí a gente é que não pode. A conscientizar, eu acho que a conscientização... O jeito que eu usava para... muito dentista. Tem as universidades pecam nisso, os professores das universidades pecam nisso, porque às vezes eu ficava pensando, e aí, mais uma vez, eu não sei, eu acho que vão me matar, mas tudo bem. Eu, às vezes, via certos alunos passando... Como pode? Como que consegue? Eu sinto isso na pele. Você sente isso? Não, eu parei de dar aula em 2023. Eu vou te falar sinceramente, é cada vez pior o nível. Porque eu dava aula de pós-graduação, então eram colegas formados. Com poder aquisitivo menor, não, estou falando de aluno que chegava na universidade, chegava ostentando com a sua BMW, tá? Porque aí depois, quando retorna para o Rio, chegava ostentando na sua BMW, na sua Mini Cooper, na sua não sei o quê. Eles não sabiam nada, gente. Como que esse pessoal passava? E uma coisa que eu vejo, por exemplo, antigamente, na época do meu pai, um pouquinho depois, entravam 50 alunos na sala, se formavam 10. Hoje em dia não, entra 50 e se forma 40. Exato. Entendeu? Eu não consigo também compreender isso. Eu também vejo muito isso. O pessoal não vai lá. O pessoal acho que não vai repetindo, né? Eu, na minha época, lá na faculdade, eram 2 terrores. Primeiro, era fisiologia, do meu amigo Augusto, que era um terror. Aí depois, o pessoal se dava mal em escultura dentária. Mas assim, era pouco. Mas, meu irmão, aí quando chegava dentística 1, com meu amigo, um abraço, vem aqui, cara. Rodrigo Reis,
Meu irmão aí já reprovava um monte. Na cirurgia 1, também, o professor Roberto Prado, já ficavam outros. Então, tipo assim, e aí, o pessoal que entrava sempre, ou eram 3 turmas para frente ou para trás, eram, tipo, tudo meio misturado. Tinha aquela galera que não perdia nada, mas tinha o pessoal que ficava, ia ficando e tal. Na minha época também você podia fazer só 3 matérias, então o pessoal que também não tinha condição financeira, às vezes iam fazendo 3, e aí um outro semestre estava melhor fazer o outro e tal, e aí também foi assim. Mas assim, chega num ponto que a gente fala assim, cara, estudar tanto para a gente ganhar isso. E me fala uma coisa para eu entender. Vocês foram, lá teve aquele negócio da furada odonto, né? Não sei, acho que não foi o Mafra, acho que foi o Fabiano, me ligou. Eu não desestimulei, eu só falei a vida como ela é. E vocês chegaram lá no conselho lá para falar, lá, na época era o Altair que era presidente, né? Ou já era o Bastazinho? Não, já era o Bastazinho. Era o Bastazinho. Eu cheguei em 2022. O Tazinho falou, cara, como que o primeiro episódio. Foi. Mas eu eles pensei que- chegaram Não, lá, não e foi só com o Altair, chegaram, não. e foram poucas pessoas, né? Foram... Não, a primeira vez que a gente foi, fui eu. Me conta essa Vou história. contar a Vocês história chegaram- quando começou. pessoal Começou em entender. 2022, com o movimento, que era o Valoriza Odonto. Aí falaram pra ir. Aí o Bastazini mandou assim mensagem pra mim, você vem aqui quando? Tá, eu vou. Fui eu com a Antônia Alves, que acho que... eu tenho que citar o nome dela. Ela foi uma pessoa extremamente importante pro movimento. Eu sei que falam muito Fabiano, tem que falar mesmo, mas a Antônia Alves foi extremamente importante pro movimento. A Antônia é uma cirurgiã dentista que, pra se formar, sofreu demais. É daqui do Rio. Daqui do Rio. Eu vou te falar, se não fosse ela, no começo a gente não tinha botado tanta gente no grupo. Não, Ficamos, tipo, 3 dias direto. Eu, Antônio e Fabiano. A chamando de um e- Antônia é uma pessoa que é muito importante, assim, contar até a história dela. A história dela é muito sofrida da vida toda, de pequena até hoje, até nesse exato momento. É uma história extremamente sofrida. De uma pessoa que, por ser preta, pobre, era esculachada mesmo dentro das universidades. Então ela demorou muito para se formar. Então teve muitos problemas no meio do caminho porque achavam que ela não tinha como pagar aquele preconceito que existe, porque realmente não tinha. Então ela trabalhava como manicure para poder pagar a faculdade e alugava os materiais de insumo, não, tinha que comprar ou dividir com alguém. Os materiais, os instrumentais, ela realmente alugava. E então para ela foi muito sofrido fazer odontologia. Então para ela é uma questão de honra ganhar bem, você está entendendo? Então é uma questão de honra. Então ela apesar de ser pobre, Era uma indignação, né? ela não aceita ganhar 2.500. Ela não aceita ganhar 3.000. Ela não aceita. Ela realmente não aceita. E ela se tornou, que o pessoal até da faculdade, no final eu acabo encontrando a Antônia nesse meio do caminho da minha faculdade, das minhas idas e vindas do Rio de Janeiro, eu acabo encontrando a Antônia. Numa universidade a gente acabou sendo até dupla. Ela tinha medo até de cirurgia. Hoje, se você pegar a Antônia fazendo uma cirurgia, ela é perfeita. Então, assim, ela deu muito duro para chegar onde chegou, mas sempre dando, sabe? Então, ela realmente não aceita. Então, a Antônia foi uma pessoa muito importante, porque ela passou por diversos problemas, diversos preconceitos. Então, ela foi muito importante nesse movimento. Em 2022, a gente faz o Valoriza Odonto, o Bastazini me chama e eu vou. Só que todo mundo marcou de ir. Inclusive, cirurgiões dentistas já antigos me deixaram lá sozinha. Eu tinha acabado de me formar, foi 2022, então eu só tinha 2 anos de formada. Me formei em 2020. E cirurgiões antigos que são militares, que são militares também, ficaram de ir. Só fui eu e a Antônia. Só que a Antônia fica lá embaixo esperando o pessoal. Ninguém apareceu. Só ficou eu e o Bastazini conversando. Aí eu, o Bastazini, o Espíndola, na época o Altair estava vindo para deputado. Então foi na eleição de 22. Exato. Foi quando o Bastazini assume no lugar de Altair. Sim. Foi isso que aconteceu. Você por está isso que eu confundindo. fiz mais ou menos isso. Isso. Que aí o Bastazini ocupa o lugar de Altair. Só que aí eu converso com o Bastazini e entendi perfeitamente o que eu já entendi. Falei para ele que eu sabia que o CRO ele tinha o poder de fiscalizar realmente, não de ficar, pegar aqui a bandeira, vamos aumentar o salário. Eu sabia dessa diferença, entendi perfeitamente. Entendi também que na hora da gente se reunir, a gente não ia lá, ninguém ia lá. E ainda deixavam só um único cirurgião dentista para ser perseguido. Eu não fui perseguida, tá, gente? Só para deixar isso bem esclarecido aqui, eu não fui. Mas na cabecinha deles, quem aparecesse no CRO seria perseguido. Então, vou deixar a bucha ali para ir. Sim. Mas não é o padrão do Taizinho fazer isso.
Exatamente, não é. O Taizinho Mas era o que foi o que eles fizeram. E aí, depois até, a gente conversando, eles falaram, eu tava com medo de ser perseguida nos meus trabalhos, na franquia, o CRO me perseguir na minha clínica, por isso que eu acabei não indo. Eu falei, mas assim, aí você deixa o colega seu ir sozinho? E aí a gente conversou ali, parará, ele me convidou para algumas coisas. Eu, por questão de tempo, por várias questões, acabei não participando. Aí vem 2023, que aí eu acho que você pode falar melhor, que a Antônia continua também. Sim, 2023 foi uma reunião lá no conselho que o Bastazini convidou a gente, né? Aí acabou que na primeira você não foi, né? Acho que Nessa de 2023, a primeira eu não fui. Então, aí depois teve uma que foi você e a Daniele. E aí teve uma... que aconteceu? Foi eu, Antônia, Daniele e Amanda. Porque o Fabiano estava fazendo prova. Ele é acadêmico de medicina, na época era, né? Hoje é até formado. E ele estava fazendo prova. Aí ele falou, pô, vai lá tal, e me passa tudo o que aconteceu. Aí foi a criação dessa comissão, que é a Comissão contra Abusos na Odontologia, que na época ficou Amanda, a Daniele era a coordenadora, Fabiano e eu. E Antônia. E aí depois acabou que foi mudando os membros ao longo do tempo. Mas aí vocês me explicam assim, aí vocês tinham reuniões lá, como é que era isso? A gente vocês se reuniam lá? Tinha as reuniões e as reuniões online também por videoconferência. A gente fazia pelos grupos, a gente mandava o link, ela mandava o link. A gente discutia com o pessoal. A gente teve reunião A gente até fazia reunião com o sindicato presencial. também. Fomos Sindicato dos Sindicatos dentistas, tivemos também reunião com E aí eles. começou a andar e era reunião. Quem de lá? Tem o Renato, tem o Júnior, ainda está o Júnior lá, né? Que é o implanto. Tem o... E o advogado continua o doutor André. E aí depois teve reunião, a Amanda até foi no dia, eu não consegui chegar com a delegada Débora Rodrigues. E a da delegada Débora Rodrigues foi interessante, né? Porque a delegada... Porque aí começou muito a falar de assédio. Assédio, e eu sei que realmente existe assédio. Eu já sofri assédio. Sei como é que é. Não estou falando nem na minha área de cirurgião dentista, não. Estou falando em qualquer área da minha vida. Eu já sofri assédio e sofro até hoje. Assédio toda hora. E aí eu lembro que ela se propôs... Cara, isso foi muito vergonhoso. Se propôs a fazer, então, um protocolo dos cirurgiões dentistas que estavam se sentindo lesados nessas franquias. E ela até conversou com a Secretaria também de Estado, lá na Secretaria, ela conversou com esqueci o nome da época, não é superintendente, é porque o superintendente a gente usa muito na saúde, mas quem estava acima dela, né? Ela é delegada, mas tinha alguém em cima, esqueci o nome agora. Então, conversou e estava tudo certo para fazer isso. Só que, o que ela pediu? Ali cabiam umas 100 pessoas, ali mais ou menos no centro, né? Ainda não estava em obra. Ela falou assim, a gente reúne aqui umas 100 pessoas, pelo menos, a gente vê como que vai ser essas reuniões, se a gente vai fazer mensal, quinzenal, e vai reunir... E ela deixou isso assim gravado, gente. Está gravado, está lá. E ver as pessoas que se sentiram lesadas, assediadas, porque não é só... O que eu falava para ela, não é só o salário, porque quando as pessoas falam do dinheiro, depois elas vêm contando tudo o que acontece. Sim. Claro que a maioria deles, se eu falar assim, mas se acontecesse isso tudo e a sua diária fosse... R$600 você topava mesmo assim? Topava, o que eu acho um absurdo. Eu não toparia também. Porque existe série de abuso, né? Psicológico, isso. Cara? Abusos morais. Exatamente. Né? Reutilização de material. Exatamente. A não esterilização do material. É tudo isso. E aí ela falou, quem se sentir lesado, vem. Adivinha quem apareceu? Ninguém. Então, eu posso falar uma coisa para vocês, não fiquem desestimulados. Eu vou falar duas reuniões que foram assim que marcaram minha cabeça na época que eu estava no conselho. Fizeram uma reunião uma vez para discutir mudança do código de ética. Não foi ninguém. Depois teve uma vez que a gente fez uma reunião para trazerem proposituras para a gente desenvolver dentro da comissão de convênios e credenciamentos. Foi ninguém. Foram duas pessoas. Então, assim, isso aí não é da pauta só dos abusos, do que acontecem nessas clínicas, não. A classe odontológica, e eu acho que esse é o maior desafio, tanto da autarquia, ou de associações, de sociedades e tal, é você conseguir conscientizar o colega que ele precisa se envolver politicamente para as coisas acontecerem, entendeu? Só que, assim, eles não querem, e foi o que a gente estava conversando antes, eles sempre querem colocar alguém
para ser o E para-raio. detalhe, quando uma pessoa se destaca, parece que rola um ciúme pela pessoa ter se destacado e ali, vamos supor, a pessoa começa a ganhar bem. Então, o cara fica com raiva porque ele está ganhando bem para fazer um trabalho que está defendendo ele. Sim. É o que rola muito na odontologia. Mas é. Depois que teve tudo isso, o pessoal acabou que ninguém foi e tal, a gente começou a focar muito na valorização do dentista. Então, eu comecei muito a falar para o pessoal a minha A experiência. valorização da equipe de saúde bucal. Da saúde. Da equipe de saúde Então, bucal. A gente eu nunca comecei pensou só muito no a falar para o dentista. pessoal o que me incomodava muito. Eu trabalhei, acho que 5 dias, 2 dias numa clínica, assim que eu me formei, não Foi achei 2 dias que você falou. a remuneração legal. Depois eu trabalhei, acho que 3 dias numa franquia também, não achei legal sair. Foi. Uns 4 ou 5 dias em outra franquia e saí. Depois disso, nunca mais eu trabalhei Foi. para franquia. Foi. Aí eu falava pro pessoal, pô, faz uma conta básica. Você vai lá, eu falava isso no meu caso. Na época, a melhor que eu ganhei assim, eu tirava tipo R$300 no dia. Aí, quando era 300, ainda sobrava alguma coisa. Mas numa que é 150, eu falava pro pessoal, ó, eu boto diesel no meu carro para chegar lá. Eu pago o estacionamento 30. Almoço. Eu vou almoçar. De tarde eu vou comer no McDonald's, acabou. Eu não vou voltar com nada. Não, Então- vai gastar o seu. Não dá 150. Então, eu não achava justo. Pô, o cirurgião dentista é um trabalho que a pessoa tem que ter uma atenção, a pessoa tem que estar bem. Então, a pessoa tem que ter um conforto, ir no carro Tem. com ar-condicionado, dia de calor. Tem que almoçar bem, tem que tomar um bom café. E não é isso que acontece. É o pessoal lá Não numa é. salinha escondido, Não comendo marmita na salinha da autoclave. Então, mas E aí eu tentava são passar as duas muito coisas. isso ó. para revoltar os Eu acho que isso é uma coisa que você está falando que vem de encontro com o que ela falou. O que acontece? O cara tem até noção que é pouco, só que ele está lá para pegar a mão. Então ele vai fazer isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai trabalhar o dia inteiro, ele vai botar o dinheiro do diesel, vai comer uma comida maneira de 40, 50 pratos, vai comer lá o McDonald's no cupom a 30. E não sobrou nada. Não sobrou nada, mas o Sobrou cara tá 20 pegando, reais. mas o Tá cara tá pegando pegando mão. mão. Tá pegando Então, mão. assim, ele coloca na cabeça dele que ele tá ali com outro objetivo que não é o seu objetivo principal de quem trabalha, e sempre foi assim na história da humanidade, é o cara trabalhar para você ter seu sustento. Então, assim, é isso. E assim, a pessoa quando se forma, ela vem muito na ilusão, que eu estava te falando. O cara vê lá o cara que vende o curso de faceta, o cara tá lá com uma Ferrari que seja alugada, ou depois ele comprou. De tanto vender curso, né? E o cara vai naquela ilusão, que um dia ele vai ser aquele cara. É o Pablo Marçal da odontologia. Exato. Aí tinha uma rede na época que ela fazia muito, ela oferecia moradia e um salário lá de 5 ou 6 mil, A do que era sorriso. média. A do Aí, sorriso. o que acontece? Eu fui trabalhar nessa, foi uma que eu trabalhei 4 dias. É. Aí eu trabalhei com uma falando, garota que era de Minas. Isso. Ela não sabia fazer exodontia, pelo menos não se sentia segura para fazer. Então, na minha faculdade, até que a formação foi legal, então eu me sentia seguro para fazer. Então, ela fazia ali só dentes anteriores, mais fácil e tal. Aí eu comecei a ver, só que eu comecei a ver, pô, os caras te davam o dinheiro, a luva era com você, não sei o que era com você. Então, ela foi, saiu do estado dela e foi ali. Ela morava numa casa que acho que eles alugavam, não sei exatamente como era. Não sabe, então E te aí, conto. teve dia que fazia uma média lá do... mapa. Ganhou R$30 de salário. mapa. Aí eu via, pô, a garota comia marmita, assim, tipo assim, que ela fazia. Às vezes não tinha dinheiro para nada. Ela tava com vergonha de falar pro pai dela que... A realidade, né, que ela encontrou aqui. Acabou que a gente ficou conversando lá, convenci ela que não valia a pena, ela pediu para sair da clínica e depois eu também pedi para sair da clínica no mesmo dia. Acabou que ficou sem dentista por um tempo ali. Entendeu? Se vingou. É, Me vinguei, e conseguiu botar mais um dentista Eu que trabalhava lá pra vinguei. sair. Eu lembro também. Eles Eu eram trabalhei muito nessa mal- mesma rede que ele, né? maltratados. Quando começou, foi no Valoriza, eu falei assim, gente, eu preciso saber a realidade de fato do que acontece nesses locais. Então, eu me candidatei para essa mesmo que ele está falando. E aí foi muito, assim, foi horrível, a experiência não é boa, realmente, mas eles alugam um alojamento, tá? É uma casa Uma ou um casa. apartamento, só que ele funciona mais ou menos como um alojamento, porque ele coloca todo mundo ali. Porque o TPD fica com você, porque não tem técnico de saúde bucal, só tem um que é para todo mundo, então não tem como servir todo mundo, essa é a realidade. O TPD fica dentro da clínica, porque ele tem que tentar entregar as coisas o mais rápido possível, então tem que ficar ali. E atende pacientes também, né? Geralmente, nessas clínicas, eles atendem pacientes. Sim. Principalmente pessoas que não tinham experiência em prótese, ele ia ajudar. E aí, lá dormia todo mundo junto. E eu fui uma das que dormia, porque eu precisava saber dessa experiência, ver como que é.
E às vezes eles alugavam uma casa com um único banheiro. Um único banheiro. Uma galera... E maior galera lá dentro. E você imagina nós, mulheres, que mesmo não sendo a odontologia do glamour, não estou falando nem por mim, não, tá? Estou falando pelas outras colegas que estavam lá comigo. Queriam ir todas enfeitadas. Então, mesmo que você morasse aqui e o trabalho fosse aqui, elas tinham que acordar às 5 horas da manhã porque era um banheiro para todo mundo. Então, quando chegava a minha vez, que eu era quase uma das últimas, porque eu não ligava de chegar atrasada. Eu não chegava às 8 horas. Ali todo mundo dividia o Uber e eu chegava lá 9, 10 horas. Eu não queria nem saber, eu estou fazendo uma experiência mesmo, porque assim, antes disso eu fui jornalista. Então, para mim, aquilo ali estava sendo uma experiência mesmo. E aí eu chegava 10 horas, eu queria nem saber que chegava atrasada. Era chamada a atenção e estava tudo certo. Aí eu era a última. Eu já pegava um banheiro. Todo zoado. A descarga não funcionava. Meu Deus. A descarga, e a gente ficava, às vezes, 2 dias sem descarga. Para você ver. Então, as condições da clínica, às vezes, não eram ruins. E as condições também da casa que eles colocavam para você morar não era ruim. Eu só não ficava muito na casa porque eu só trabalhava nessa clínica 3 vezes na semana. Então, eu acabei não ficando... Não ficava todo dia como esse pessoal. Mas tinha gente, como ele acabou de falar, que era de Minas, que era de São Paulo, que era do Rio Grande do Sul, que era de Roraima. E detalhe, não... Do Acre também, gente. Não gente com do atividade Acre. secundária. Não, eu sou carioca, né? Mas assim, tinha gente do Acre de Acriana Sem mesmo. atividade secundária do CRO Rio, né? Que deveria tirar... Sim, isso aí. Isso aí. Exatamente, do Acre. E assim, e as pessoas pareciam que não estavam vendo o que estava acontecendo na vida delas. Elas não estavam tendo saúde. Por quê? Chegavam lá antes das 8, tinha que esperar o tal mapa fechar. E o que ele falou... Eu não entendi aquele mapa. Até hoje eu não entendi, gente. Porque às vezes chegava lá para mim que a clínica tinha vendido, que eu acho um absurdo, como ele falou, a mercantilização da saúde, e se fala vendido mesmo, nessa palavra horrorosa, vendido, R$30.000. Como que só dava R$50 para cada um no fechamento desse mapa? Que loucura é essa? Mas qual era a conta? Não tinha como fazer. Eu lembro que era assim, se tivesse tantos dentistas, era 10% do Não era faturamento. 10. Dividiu Não. para todo mundo? Mas aí se tivesse Não era 10% tanto, pra cada era um, não. 5. Se tivesse tanto, era... Não, aí era 10% do faturamento da clínica, dividia para o número de dentistas. E o protético. E E, mais por exemplo, protético. isso. E aí, por exemplo, se tivesse um dentista, aí tipo era Mais 3% só do faturamento da clínica. Era assim, entendeu? Assim, mas essa que eu peguei com certeza não era 10% do faturamento, não. Teve um dia que eu ouvi o rapaz na época era, como é que é o nome que eles falam? Que agora tem que não tem nem essa especialização. A especialização do orçamentista, né? Ai, que coisa horrível, meu Deus. Isso. Que coisa horrorosa, orçamentista. Esse nome é ridículo. Eu faço o que eu sou, e falam com prazer, eu sou orçamentista. Avaliador. Gente, avaliador não, mas eu era orçamentista. Lá era orçamentista. E aí, ele hoje só deu 2,5% do mapa. Aí eu tentando entender o cálculo, eu não conseguia entender por que 2,5% para dividir entre... Não, eu 8? sempre entendi essa conta, mas assim, era uma conta bem justa. Não é justa. Não, é é totalmente justa. injusta. É totalmente injusta. E aí, por exemplo, na parte protética ali, eles tiravam o custo com o laboratório, mais não sei o quê. Isso. É um monte de coisa. Então, no final, dava esse tal dos R$50. E aí, se você batesse... Tinha meta. Cheio de meta. Você tem que bater a meta. Você bater a meta de 10 mil, você vai ganhar 500. R$5 e 2 mariolas. Te dou, não. Dizer que dava 500. Se você bater 20 mil... Se você vender... A palavra era vender. Se você vender 10 mil, se você vender 20 mil, você podia vender R$50 mil que você não via... Nem R$100. Era conversa fiada. Não, e as pessoas entravam nessa disputa, os seus colegas entrando nessa disputa, que não E deveriam me entrar falam com assim, você. eu nunca trabalhei, então assim, eu tenho curiosidade. É a questão assim de estrutura, né? Porque também é aquilo que a gente estava falando. É um abuso também, assim. Você, profissional, você vai, foi o que você falou, toma seu banhozinho, bota sua roupinha, bota seu jalequinho, vou trabalhar. Eu já escutei falar muita coisa, né? Mas como eu não participei, eu não sei. Eu imagino como seja. Questão de esterilização de material, questão de higiene da clínica. Olha só, já trabalhei em clínica. Essa clínica, por acaso, era boa nesse ponto. Mas teve outras que não. Então, depende da... Então, não é um padrão. Não é um padrão. Desculpa, para mim é um padrão, sim. Eu fui para todas elas, fiz experiência em todas elas, e para mim é um padrão. Porque talvez você esteja, assim, nivelando um pouco por baixo de tão ruim que alguma foi.
Mas, por exemplo, um material vencido, que às vezes a gente na hora não vê. E depois que você pega ali para recolher, que você fala, caramba, me deram um material vencido para eu trabalhar. Como que eu não vi? Como que eu não avaliei isso antes? E aí você vai falar, poxa, a técnica trouxe para mim, mas ela também não é culpada. Aquilo já estava ali, ela também não viu. Quando eu pergunto, às vezes eu já aconteceu isso comigo, eu perguntar, por que você me deu esse material assim? O quê? Não, não tá não. Tá embaladinho, bonitinho, olha aqui, Amanda. Doutora, né? Ela falava, doutora, aqui, doutora Amanda. Doutora, tava tão bonitinho aqui em casa. Porque tava arrumadinho. Que eu não vi Passou que batido. estava, Eu que tive passou 3 batido. Mas a culpa não era problemas. dela. A culpa era dos donos que falavam, se o material venceu, vai usar porque não tem problema nenhum, não vai porque causar pode, dano não sei nenhum, que. porque pode. Até tantos tempos, sempre tentavam enganar a gente. Esterilização. Eu realmente sou muito chata com esterilização. Não tinha instrumental realmente para todo aquele Vários atendimento atendimentos. e Não, para todos os dentistas isso- cirurgiões isso dentistas é que estavam verdade. lá. Não Essas tem. clínicas acabam que tem muita rotatividade. E por ter muita rotatividade, não tem quantidade de instrumental suficiente para você realizar o tanto de procedimento que realizam. Então, Então, essa tem conta aí a gente tem esterilização. uma certa Tipo, kit clínico, estranheza. né? É, mas a gente não acompanha. Então, pelo menos no caso, eu não acompanhava. Mas você vê assim, pô, não tem instrumental suficiente. Você tem ali instrumental suficiente para atender 5, 10, mas atende 30, tem alguma Com uma coisa autoclave. estranha. Uma autoclave para todo E mundo? Pra você tudo isso? vê outras salas que você não sabe o que acontece, né? Você tem ideia e tal, mas... Eu já não- escutei uma vez numa clínica dessas aí, a pessoa fala assim, né? Eu, quando eu faço, assim, vou operar até para essas franquias, eu faço questão de levar todo o meu material. Eu não uso nada da clínica, zero. Eu também. Quando eu fazia tive endo, alguns nessas problemas clínicas, eu nessas levava clínicas material. que eu trabalhei. E estou falando isso porque eu escutei uma vez uma auxiliar falar assim, que eles não, kit clínico, eles não esterilizavam, eles só limpavam. É verdade. Ela falou assim para mim, doutor, imagina se no restaurante garfo e colher tivesse que esterilizar todo o garfo que os caras botam na boca. É igual aqui, doutor, aquele detergente chama que vai. Às vezes nem detergente, só passava um... Isso eu Uma- posso falar porque uma- eu vi. uma escovinha, Só passa... sei lá. Não, nem isso. Passava aquele papel, toalha. Já faltou papel toalha na clínica que eu trabalhei. Não tinha papel toalha para trabalhar. E ficou faltando durante dias. Já faltou papel higiênico. Enxuga a mão como? Você não enxugava a mão. Balançava e vai. Você balançava e botava e colocava a luva. Eu toda hora tinha que trocar de luva, porque eu não aguentava usar aquela luva, parecia que era horrível, era uma situação horrível para mim. A luva Toda enrugada. Exato. E aí o que eu fazia? Para eu não ficar brigando toda hora, eu mesmo comprava a luva. E o pessoal também não gostava, né, que tinha que comprar o... Meu Deus, fugiu. Gorro. Não é o gorro, não. O gorro é de menos. Máscara. A máscara. A máscara é a época da pandemia. Gente, não foi na época da pandemia, não. Gente, assim, tinha a máscara que eu via de colegas, porque eles também não oferecem máscara nem gorro, né? Aí você tem que levar isso. Você tem que levar a máscara e o gorro. E aí... 150. Olha, gente, tinha colegas que falavam assim, eu não vou jogar minha máscara fora porque ela tá limpinha. Eu falei, você vai usar amanhã? Ah, mas Amanda... Aí eu não vou julgar. Eu pensava, porra, não vou julgar, né? Não dá nem pra julgar. Eu não sei. Mas assim, umas coisas... E o gorro, que tinha que durar uma semana. E quando a gente pegava... eu era cara de pau, né? Porque sempre tinha alguma caixinha lá de gorro, máscara... Eu meti a mãozona até um dia que o orçamentista falou assim, tá assumindo os gorros e as máscaras. Eu tô pegando. Acabou o meu, eu não vou comprar outro agora, não. Aí ele, eu vou ter que fechar a sala por sua culpa, você está roubando material. Eu tô roubando material? Tem câmera por tudo quanto é lugar aqui. É só você olhar a câmera que você vai ver que eu tô pegando lá. Agora... O gorro e a máscara não é para usar um dia inteiro, não. É para trocar cada paciente. Por isso que eu já falei para você que eu não aceito atender 20, 30 pacientes por dia. Porque vocês não vão ter gorro, não vão ter máscara e não vão ter luva. Aí como que eu vou sair daqui? Eu vou comprar quantas por mês? Quantas por dia? Quanto tempo, cara? Assim, na realidade, barato, tipo assim, eles fazem isso que é aquilo que a gente estava falando, da questão dos R$10. Eles vão fazer, porque assim, essas franquias... É uma economia suja, né? É como se fosse assim, eles têm uma meta de entrada. Essa clínica aqui fatura 300 mil. Essa clínica aqui fatura 400 mil. Eles não têm ideia nenhuma de procedimentos, de como eles vão conseguir aquilo ali. Tanto que, vamos supor, várias clínicas dessas de franquia, que eu já tive experiência de saber, não existe assim um preço, eles mudam o preço toda hora. Verdade, é de acordo com a cara do paciente e aí, que está tipo chegando. assim, na realidade, eles vão querendo fazer aquilo para
Bater a meta, simplesmente é tudo em função meta. disso. Então, assim, na realidade, eles estão, assim, e como eles não pagam porcentagem, eles pagam diária, eles não tem que ter um padrão, entendeu? Então, tipo assim, para eles sabem que vai vender tanto, e o custo, como eles sabem, ó, eu vou ter 4 clínicos gerais, vou ter um endodontista, sei que lá. Soma a diária da galera aí, assim, dá tanto, eu vou ter para gastar com um dentista aqui tanto, e material eu vou gastar tanto, então assim, os caras já têm tudo muito redondo, então não vai fugir Na daquilo. Endo eu gostava de Quando levar eu os meus saí instrumentais, não usava nada deles. Dessa eu levo franquia sempre que eu meus trabalhei 4 dias e que eu tinha convencido a garota a voltar para Minas, tal, que eu te falei, e outro dentista até a Pará, eu saí porque eu lembro que tinha um paciente que ele estava com titânio e ele tinha trismo, tinha acabado de fazer, eu via o dente lá, se eu não me engano era até um siso. Eu falei que não estava na minha capacidade técnica a fazer, tinha que ser um buco e tal, pelo que tinha acontecido, né? E aí eu falei lá com a recepcionista foi lá e fechou com a paciente um valor, cobrou, aí depois a paciente falando que queria devolver, eles não devolveram, depois que entrou e ficou naquilo, ela indo, fazendo Verdade, lá. não devolve, não. Mas a outra coisa que eu me lembro foi algum procedimento que eu falei pro gerente, na época veio um gerente de São Paulo, eu falei assim, eu não vou fazer isso aí não, porque ele queria que eu fizesse, era uma coisa lá que não era inventar fazer. serviço, Aí ele falou, então eu faço. Ele foi lá, botou a roupa de dentista lá e fez. Tem isso também. E do cartão de crédito? Você teve do cartão de crédito? Não. Que você na casa do paciente chegava lá e falava assim, eu quero fechar, mas eu não trouxe cartão de crédito. E nem um cartão de débito, nem nada. Não seja por isso, a gente paga o Uber e vai junto com você na sua casa buscar. Isso, eu não acompanhava pagamento. Essas. É dessa forma. Então, assim, Eles fazem ainda dessa forma. Mas nas reuniões, não sei se você lembra, nas reuniões que a gente teve, várias pessoas relataram isso, e eu sei que é verdade porque eu vi também, e várias pessoas relataram isso, que iam junto com o paciente para pegar o cartão de crédito do paciente para poder ter certeza que ele voltaria para a Isso aí clínica. pode ser até enquadrado como estelionato, né? Mas não vamos entrar nesse assunto. Assim, Aí- e lá no conselho, me fala uma coisa, lá no conselho, quando vocês chegam lá e tal, eu acho que o conselho ele fez algum approach com o Ministério do Trabalho, tentou fazer alguma coisa, porque assim, é difícil de você chegar e tentar melhorar algo se você não tiver no fórum certo para Não, tentar tivemos, resolver o negócio, inclusive né? você foi com o MPT lá em algumas clínicas, não foi? Não, então, a gente teve são umas vitórias, assim, muito pequenas. Não, mas são vitórias, né? Mas então fala pra gente saber. Então, tem uma clínica que a gente conseguiu fazer com o Ministério Público do Trabalho fosse o auditor e tal. Só que eu combinei com os cirurgiões, a gente combinou com os cirurgiões dentistas o quê? Mas os técnicos também, de saúde bucal. Tinham 2 lá. Eles teriam que falar a verdade. Até porque, se eles falassem a verdade, as coisas iriam para frente. Se eles me falassem que não, como a gente conseguiu em vários lugares que eles fossem, lembra? E o pessoal chegava lá, não, nada disso que acontece. Não, nada disso. Não, é porque eu alugo aqui o espaço, eu alugo a sala. Falava totalmente o contrário do que a gente tinha E passado. eles tinham aquele contrato lá falso, né? Que o pessoal assinava. Isso. Um contrato de que eu estou fazendo a locação, do seu espaço. Então isso era uma coisa comum para As pessoas não sabiam nem o que estava assinando. Quando você vai conversar com elas e alguma outra conseguir tirar o print, né? O print não, fazer a foto, no caso, do contrato, eu falava, você sabia que você assinou isso? Por exemplo... Eles não deixam nem a gente ler. Eles mandam simplesmente a gente assinar logo e tira logo. Eu consegui tirar foto porque ele saiu da sala, porque tinha alguma venda para fechar e ele era bom, né? De lábia, então por isso aí eu consegui tirar foto. Então tá dizendo que eu aluguei a sala? Eu falei, é isso que tá dizendo aqui, que você alugou a sala. Eu, por exemplo, Ela tirou foto no início Não entendeu dessa minha passagem por essa clínica aí que durou 4 dias, eu recebi um contrato desse e eu não assinei. Eu peguei, guardei na minha bolsa e aí lá no começo do grupo eu até mandei a foto do contrato, eu não assinei, eu não entreguei pra coisa, eu falava isso aí, como se eu tivesse locado a sala por um valor lá e eu fosse independente. E não era verdade. Então eu não cheguei a assinar, não entreguei para eles. Quando os E antes de sair, eles me forçaram que só pagaria a última diária lá que eu trabalhei se eu assinasse. Aí ficou por isso mesmo. Então, mas quando o Ministério do Trabalho, né, com o auditor, teve lá,
E teve mesmo, tá? Teve, inclusive, não foi uma vez, não. Nessa clínica, inclusive, foram 2 vezes. Tiveram esse trabalho de... Eles perguntaram, falou, pode falar a verdade, fala a verdade. Você mora num alojamento? Não. Eu divido com uma colega. Eles fazem essas perguntas. Você mora no alojamento? Não, divido com uma colega. Você assinou um contrato sem ler? Não, eu assinei lendo. E o que diz esse contrato? Aí sim a clínica falava para eles, olha, eu assinei um contrato que eu estou fazendo locação da sala. Eu sou prestadora de serviço. Aí ele, mas cadê seu CNPJ? Às vezes tentando, né? Mas assim, não falava. Agora, vou contar a vitória agora, né? A única vitória, 2 vitórias só, mas tudo bem. Teve 2 clínicas que os cirurgiões dentistas com os técnicos lá se uniram e falaram, não, a gente vai falar a verdade, vamos ver no que vai dar. Como a clínica realmente tinha uma rentabilidade muito boa e os pacientes realmente compareciam até para fazer mesmo os procedimentos que precisavam, aqueles procedimentos que a gente precisa acompanhar sempre, tem vários. Então, quando chegaram lá e perguntaram, eles falaram, olha, realmente a gente não assinou a nossa carteira, a gente não tem direito a férias, a gente não tem direito a Natal, a gente não tem direito a nada. Se a gente tirar férias, ainda coloca alguém no lugar, se essa pessoa atender mais do que a gente, por exemplo, se a gente atende 20 e essa pessoa que ele colocou no nosso lugar, que a gente tirou férias, assim, tirou férias, mas não é uma férias que alguém está te pagando, tá? Eu me afastei uma semana, mas colocou essa pessoa no lugar que vai atender 30, quando a gente chega, o fulano é melhor do que você porque atendeu 30. Aí eles deram lá um tempo para eles poderem... Multou, né? Teve esses problemas, mas aí foi multado e falou que eles tinham um tempo para assinar, se eles queriam realmente ser CLT, como que eles queriam fazer. Todo mundo lá quis ser CLT, todos eles lá. E começaram a receber o piso, né? Que é 4 mil. E mais aí a porcentagem eles fizeram por fora, o valor, aí diminuiu um pouquinho, mas para eles valeu muito a pena. Então foram 4 mil que eles ganham. Dependendo do horário, né? Porque referente a 20 horas, no caso seria... Não, eles lá não trabalhavam 20 horas. A maioria ela trabalhava todos os dias, assim como o TSB também trabalhava todos os dias Não, lá. então, isso que eu falo. Então, por exemplo, não, seria mas 9 mil e pouco. 9 mil e pouco. Então, mas ainda para eles... Foi bom, você tá entendendo? Entendendo? Tava bom. Porque não tem um valor ali bem estipulado, um entendimento bacana. O pessoal tá brigando com esse negócio de pista, né? Ainda não tem nada... Então não tem esse entendimento bacana ainda. Então aí eu ganhava 4 mil e pouco, mais as porcentagens, eles no final ficavam ali com 6 mil e pouco. E com todas as outras garantias, vale refeição, vale transporte, com aí tudo foi isso uma que eles... dessas aí que você tinha experiência. Foram 2 que a gente conseguiu também, mas porque eles falaram a verdade. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A clínica melhorou até o ambiente de trabalho mais limpo, compraram outra autoclave, tudo melhorou. O cirurgião dentista, a gente sempre tenta, ele sabe que eu falo, ele também fala, a gente sempre tenta mostrar isso que aconteceu, esse testemunho desse lugar que aconteceu. Mas não sei, toda reunião que a gente faz, acho que teve um ano então, lembro o ano, a gente está em 2025, ano de 2023, a gente acho que fazia reunião toda semana. Era toda semana, todo dia, toda hora. Não, e a gente mobilizou uma galera. E todo mundo falando com a gente. Realmente... Então, toda hora a gente fazendo reunião com esse pessoal, e fazia. Não, então, aí a gente falava, agora vai. Numa dessas mudanças foi quando a gente começou a fazer a paralisação no setor privado. E aí começou a aparecer a Cláudia, que fez lá a paralisação. Não, aí a paralisação a paralisação de Bom Jesus estava Puana começou comigo lá. Que foi a primeira paralisação de cirurgiões dentistas. Primeira greve que eles fizeram. Parou mesmo, mais de 20 dias. Até dar o aumento. E aí a gente começou a se estender do privado. O início da Comissão contra Abuso na Odontologia, a gente teve muito apoio, assim, do Ministério Público do Trabalho, Polícia Civil, tudo, e dos dentistas também, que era toda hora o pessoal dando. Então foi uma coisa bem legal, mas depois meio que apagou. E tinha muitos, assim, que botava aquela pilha, ligava a reunião, mas na hora lá ficava com medo. Ficava com medo. Aí esses dentistas que não ficaram com medo, realmente, assim... Resolveu o problema ali deles. Mas o Bastazini tentou, sim, uma parceria melhor
com o Ministério Público do Trabalho, mas a gente não teve uma resposta. A gente até não teve... Tem que ter demanda para os caras também fazerem, né? Não É. adianta Chega e não você vai é. falar, pô, tô tendo um problema assim, tá? Chama um cara para ver o que tá tendo e o cara não vai. Porque acaba que algumas situações meio que a gente fez papel de palhaço. A gente tentou resolver por cirurgia. Mas Na verdade, a sensação é essa. A Cara, não sensação teve é lá. essa. E assim, eu percebo que... O que eu percebo é aquilo mesmo, né? Eu hoje em dia trabalho com saúde do trabalhador também. Eu sou até subcoordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador. A gente está numa conferência de saúde do trabalhador. Vai acontecer agora, depois de tantos anos, no Rio de Janeiro. Vai ter a 5ª Conferência de Saúde, né? Da saúde do trabalhador e trabalhadora. E são todos profissionais. É cirurgião dentista. Por incrível que pareça, a gente vai ter uma cirurgiã dentista lá. Não é? E não estou falando de mim, não. Estou falando de uma outra que vai estar lá. E uma técnica de saúde, e 2 técnicas de saúde bucal estarão nessa conferência de saúde do trabalhador. Legal. Justamente para lutar por isso. Mas é pouco. Num universo que você tem farmacêuticos lá, enfermeiros, e só ter 2 técnicas e 2 cirurgiãs, e 2 cirurgiãs, né? Porque são mulheres. Lá é um absurdo. É pouca coisa. É muito pouco. Hoje- Então você percebe que assim, os cirurgiões dentistas realmente não têm dinheiro para tratarem as doenças que eles estão tendo. São doenças graves. Porque não é só LER, não é só isso, não. É pressão alta, é problema no coração, é diabetes, é o colesterol porque está comendo mal. É porque é muito estresse, anemia, é uma profissão exatamente. estressante. E você ainda, assim, sob pressão, eu acho que é pior. Porque uma Exato. coisa, assim, você sabe que você faz, foi o que você falou, uma exodontia mal feita, você pode levar a uma série de complicações. E quando você tem toda essa preocupação de fazer as coisas e você ainda é pressionado a fazer os procedimentos, essa coisa de vender, não pode demorar, e vamos lá, não gasta muita coisa, e não sei o quê. Tipo assim, é tanta pressão que, assim, eu creio que também isso é um caminho E outra coisa, às vezes o cara nem impressionado, o cara que tem consultório, clínica e tal. Eu conheci pessoas que ficaram doentes da questão do negócio, de você manter uma clínica, de você... Assim, é estressante. É difícil, entendeu? Então, assim, quando fala em abuso, assim, geralmente a pessoa pensa em questão financeira, que está sendo abusada. É o que Somente você isso. Mas é falou, uma série de a coisas. odontologia em si hoje se tornou abusiva, porque tem que ter uma mudança mercadológica e tem que ver uma mudança muito grande no setor público também. Porque hoje acaba sendo estressante para todo mundo, na verdade, desde o empresário ao prestador de serviço, a todo mundo a coisa tá Porque também no público o problema é esse, né? Assim, cobram certas coisas e você não tem estrutura para fazer as coisas. Exato. não no tem público estrutura. você estava até falando, né? Que já Então, foi. eu já trabalhei um tempo no serviço público e a questão era essa, eles cobravam coisas que você não... vamos ver se a gente atende mais pacientes, mas não tem broca. Só estamos... hoje chegava, às vezes, no CEL, no Centro de Especialidade Odontológica, só tinha uma caixa de anestésico para todo mundo trabalhar. Então, assim... Era de plástico a sua? Também é. Também, né? Então, assim, é difícil. E isso aí que eu ia te falar, não pode ter uma meta por número. Você tem que ver dentro do que você tem a capacidade técnica e estrutural de atender aquele paciente O da ideal melhor nem maneira. é isso, né? Eu acho que o ideal é trabalhar com isso desses territorialização. tubetes de plástico, não vou falar nem referente ao setor público, mas no setor privado, eu vi uma lidocaína que o vasoconstritor dela era filipricina, que geralmente não é, né? Então, por exemplo, a pessoa ia lá e aplicava numa gestante, não estava ligado se você não lesse ali o... Então, isso aí é uma celeuma de coisas, né, cara? E às vezes o profissional mal formado que não tem noção de farmacologia para saber dessa diferença de E às sais vezes e não tal. pega e vê. Eu lembro que não eu tem cheguei... Cuidado, pressionado, eu vi- imagina. Vamos lá, cara. O paciente está esperando, tem mais 2 esperando e não sei o que. Eu tenho a mania de chegar e ler, né? Eu cheguei e li o rótulo lá, eu lembro que essa amiga lá ia aplicar até numa gestante. Falei para ela, pô, não pode, porque o vasoconstritor dessa lidocaína aqui é a filipricina, então não vai. Tu pede outra, aí eu fui pedir pro gerente lá, a coisa acabou que o que eles fizeram? Eles dispensaram a paciente em vez Que não de tinha. fazer... Mas o ideal do público é trabalhar com o território. Se o meu território tem mais demanda disso, eu vou trabalhar mais com isso. E aí o indicador daquele território vai ser diferente daquele outro ali. Só que não faz isso. Coloca tudo uma meta, tudo nivelando
Não tem gerência. Não tem, entendeu? Então, assim, enquanto o setor público também não trabalhar com a territorialização, não perceber que aquele território demanda mais isso e o outro demanda mais aquilo, a gente também não vai ver mudança no setor público. Acaba E a gente precisa deixar a palavra meta, ela tem que acabar. Eu acho que o A gente pior do vai com setor público, para indicadores. mim, é essa questão de indicação política, de carro comissionado. Para mim, isso é péssimo. Isso é péssimo por quê? O que acontece? Você fica à mercê... Sempre, tudo na sua vida. Se você fica refém de alguma coisa, irmão, a coisa não funciona direito. Sim. Aí, aquele negócio, se você está trabalhando ali no carro comissionado, e geralmente é assim, posto de saúde é de um vereador tal daquela região. Então, assim, as pessoas que estão ali, quem indica aquilo ali é o vereador daquela região que indica os comissionados que estão ali. Aí o que acontece? Como é um cargo político, você às vezes quer reivindicar algumas coisas, as coisas não são reivindicadas porque você tem ali um cargo ali político que você não pode falar certas coisas. Então, isso também é muito crítico, né? E acaba que isso aí também é um abuso. Entendeu? Tipo assim, é um abuso moral. Porque, tipo assim, você está ali para prestar um serviço, você coloca a tua profissão ali a serviço de artimanhas políticas ali. Mas o político acaba que também ele vai indicar uma pessoa que tem uma capacidade técnica. Não, o cara não vai botar um cara que não tem capacidade para fazer certas coisas, não é isso. Né? Porque, tipo assim, tem até cuidado de... Para ter que... Você vai trazendo dontista, não vai botar um cara lá no pediatra para tratar canal, não é isso. Não. É tipo assim, é uma questão... Por que do concurso público? O concurso público nivela por cima. Sim, verdade. Quando você indica, você nivela por baixo, porque, tipo assim, você não sabe... É como se fosse assim, o cara é endodontista. Você não sabe qual o tempo de experiência do cara, quantos canais esse cara resolveu, se ele tem algumas técnicas que são mais aprimoradas ou não. Se as técnicas que esse cara faz, às vezes esse cara é um excelente endodontista, mas o cara trabalha, sei lá, eu estou falando uma coisa nada de especialidade, mas trabalha com aquele negócio reciprocante, sei lá, das couves, e não trabalha com liminha de ficar... Então, assim... Eu só trabalho com a liminha. Então, assim, às vezes isso limita. O cara pode ser muito bom no rotatório, mas ali no serviço público o rotatório não vai ter, porque não tem broca. Exatamente. Não tem. Então, assim, esse é o problema. Então, assim, essa questão, assim, do serviço público às vezes, tipo assim, que eu acho que, às vezes, assim, é mais ou menos um engodo, porque, assim, o SUS, ele tá para todo mundo, né? A universalização, né, da coisa e tal, todo mundo ali teria que ter acesso ao SUS. Só que, na realidade, se você tem condição financeira de pagar um tratamento, você não vai porque usar do serviço. Entendeu? Por quê? Porque ali sabe que ali as coisas são... Assim, todo mundo que tem um mínimo de conhecimento sabe que ali as coisas, às vezes, você não tem acesso a algumas coisas. Tipo assim, de material, de certas coisas. E aí, o que o cara faz? O cara tem outras formas do cara tratar de dente. O que ele vai fazer? Ele vai procurar lá a franquinha, que paga R$25 por mês, e que ele vai ter acesso lá a o quê? Extração, obturação, tratamento de canal e limpeza. E é isso que o cara vai fazer. E o tratamento de canal vai ser na liminha também. Como você falou, é igual a carne. O cara não vai usar uma Reciproc Blue, né? Então, o que eu acho? Assim, eu acho que, tipo assim, isso não é de agora, sempre foi assim. A odontologia, na minha época, lá, eu falo quando eu era criança, nos anos 80, só quem tinha acesso a tratamento odontológico de consultório era só quem era abastado, quem tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro não fazia tratamento odontológico. E não tinha SUS, não tinha nada disso. Era o INAMP ou a Santa Casa de Misericórdia, que aí quem tomava conta disso era a igreja. Então, assim, você vê, sempre foi uma coisa ruim. E o profissional sempre teve. Só que na década de 80, o cara fazia odontologia, o cara montava um consultório particular e o cara ia ali tocar a vida dele, sempre teve. Só que hoje volta naquele começo, né, que a gente está terminando aqui. A gente volta que todo o abuso já começa com um número gigantesco de faculdades de odontologia que são abertas, que aí, assim, é uma porção de profissionais jogados no mercado, muito deles sem saber o que está fazendo. Alunos ruins também. Então, não sabe o que está fazendo, que isso é ruim. Aí esses caras vão, como a colega falou, vão para essas clínicas para pegar a mão, para aprender o que tinha que ter aprendido na graduação ali, vai comer McDonald's, vai pegar aqueles R$150, geralmente também, e se você fizer eu vou falar da minha experiência que eu vejo. Geralmente o clínico geral nessas clínicas é garotada.
O cara quer, sabe, molecada nova, quer saber o quê? É ganhar 150 reais para tomar uma cerveja, fumar uma maconha, sair com a gatinha final de semana e tudo certo. A realidade é essa. A realidade hoje do Brasil é essa. Então, assim, o cara não precisa de muito para sobreviver, ele tá pegando mão. Então, Ele não pensa que, assim, hoje, por exemplo, o cara que é clínico e vive disso aí, ele não é capaz de cuidar de uma família, de formar uma família, de comprar casa, de... E nem quer. É isso que eu tô falando. Porque é o que o cirurgião dentista merece, independente dele ser clínico ou dele ser especialista clínico. Mas a gente nem tem que entrar também na questão se a pessoa quer formar família ou não, que isso é um problema. É um direito da pessoa também não querer ter família. Não, é um direito dela. Direito, mas a gente está falando de bem-estar mesmo, de bem-estar desse cirurgião, dele poder fazer o que ele quer fazer. Mas aí a pessoa não tem um objetivo, não tem cara, objetivo. Não tem, tipo assim, eu acho assim, eu acho que a profissão hoje, como muitas outras profissões, elas estão assim... Como muitas outras, você falou tudo. Degradadas, entendeu? A Sim. odontologia hoje, quando você olha para a odontologia hoje, eu vejo assim, quando eu chego nessas clínicas, eu vou lá para fazer um procedimento, eu pego minhas maletas, aí geralmente é um corredor cheio de salinha, assim, tudo junto, não é sala separada, é tudo junto. Aí você vai passando, é como se fosse o corredor da morte, aí você olha assim para o lado, assim... Você olha para o outro, aquela luz assim, que não é uma luz legal. Não é. É uma luz meio estranha. Aí você entra, aí a pessoa, auxiliar ali, que não te conhece, já te olha assim, já meio escamada. Aí a pessoa, outro. Então, tipo assim, é um clima muito ruim. É um clima muito ruim. Então, assim, o que eu acho que eu quero incentivar vocês, e eu falei com o Taizinho que eu ia chamar vocês aqui, porque eu acho que, tipo assim, sem luta, as coisas não acontecem. Entendeu? Eu sempre fui um cara assim, muito combativo. Quando eu cismava com uma coisa, eu ia atrás. Então, assim, eu acho que o trabalho de vocês, lá no Conselho, tem que passar na conscientização dessas pessoas. Essas pessoas têm que entender que essas clínicas elas não estão fazendo bem para elas. Aquilo ali, por mais que seja uma coisa passageira, como a maioria, é o que eu acredito, sabe, Amanda? Assim, ninguém vai querer trabalhar numa clínica dessa, ganhando uma merreca, a vida toda. Não. O cara tá ali, foi o que eu tô falando, ou o cara tá numa situação que aqueles 100 e poucos reais ali vai fazer falta para ele, e isso é lícito. Porque o que acontece? Eu, na época lá dos convênios, a pessoa falava assim, pô, vai atender convênio para quê? O cara te manda a tabela, tu olha que não presta, só tu não atendeu o convênio. Mas tu não sabe, às vezes, como é que tá o consultório do colega, se o cara tá conseguindo ter acesso a paciente, se não tem, se o convênio ali, às vezes, para ele é um desafogo para ele conseguir pagar as contas dele. Então, assim, eu ainda acredito que a gente tem que pensar nisso. Mas, assim, eu acho que vocês estão, assim, incentivo vocês, vamos deixar esse canal aberto aqui, se você, como é que é? Entra em contato com o Conselho para falar com vocês lá? Pode entrar direto comigo, com a Amanda, ou até no próprio Conselho. Então, depois deixa o arroba do Instagram de vocês aí, ou contar assim, para não deixar o WhatsApp. Só para complementar uma coisa aqui, só para dizer que realmente teve um avanço também. O outro avanço foi o quê? A gente teve essa comissão contra a abuso de odontologia e eu já trabalhava com a saúde pública também. Dali, da comissão contra a abuso de odontologia, o professor Anselmo Dantas, que é do Conselho Nacional de Saúde, começou a olhar o Rio de Janeiro e falou assim, poxa, Amanda, você já trabalha com a Comissão contra o Abuso de Odontologia. Ligou para a Secretaria do Estado, né? Aí ligou para a Secretaria do Estado, pedindo para falar comigo, aí falou lá, você já trabalha com a Comissão contra o Abuso de Odontologia. A gente tem que tentar implementar a Comissão Intersetorial de Saúde Bucal para assistir isso que está acontecendo e olhar essas pactuações, não só no serviço público, mas no geral, né? E olhar o que está acontecendo, porque o Rio de Janeiro não é para estar assim. Não é para estar desse jeito. Não poderia estar desse jeito. Eu tenho um carinho muito grande pelo Rio, que eu me formei na UF e falando comigo. E foi uma luta para a gente montar essa comissão intersetorial que tem um fim também como essa da comissão que é dentro do CRO, mas montar essa comissão intersetorial de saúde bucal dentro do Estado foi realmente uma luta. Não foi fácil montar. E é legal que a gente já está recebendo demandas. Demandas, sim, demandas de denúncias, profissionais já colocando as fotos todas e não se importando, eles mandam a denúncia anônima. Porém,
as fotos que eles colocam, dá para saber quem é o profissional que trabalha ali. Então, não estão se importando mais. Está melhorando. Por quê? Porque essa comissão intersetorial, ela vai para todos os 92 municípios do Rio de Janeiro. Então, você vai falando com o pessoal. E quando você trabalha com controle social, fica melhor. Porque o usuário, o que ele quer? Ele quer um melhor atendimento, independente de onde seja. Mas ele quer um melhor atendimento. Então, quando você estimula a população a lutar com você vê a diferença. Em Bom Jesus de Itabapoana, eles fizeram isso. Eles estimularam a população para lutar junto com eles. E nos outros lugares que nós fomos, Rio das Ostras é um grande exemplo, a gente chama a população para lutar com a gente. Então, foi um caminho que eu vi. Se o cirurgião dentista não quer se conscientizar, eu vou conscientizar então a sociedade. E aí a sociedade vem e luta com a gente. Vai fazer a fiscalização com a gente, liga pra gente. Quando o cirurgião dentista não quer denunciar, o que a sociedade faz? Ela vai lá e está denunciando. Sim. Então, isso está muito... Então, foi uma coisa que a gente viu em conjunto que não estava dando certo, caminho, né? a gente foi seguir o caminho do controle social, realmente da sociedade. Parte, porque eu não consigo conscientizar o colega, mas eu estou conseguindo conscientizar a população. Você mostrar para a população que aqui vai ter um atendimento podre. Isso, exatamente. Então, eles estão começando a denunciar a ponto de, na Comissão de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, a população fez um abaixo-assinado porque tiraram um profissional de saúde de lá, cirurgião dentista, né? Tiraram ele de lá porque ele era muito bom e demorava no atendimento, mas fazia tudo com muita excelência. E tinha aquele trabalho de conversar com o paciente para saber. Então, eles estavam desesperados que tiraram ele de lá. Então, até essa denúncia chegou, porque tiraram essa pessoa de lá, que era muito boa. Os colegas se moveram, ficaram tristes, não, nenhum colega denunciou. Mas a população foi lá, então foi um caminho que a gente viu. Se o colega não está se conscientizando, a população vai ter que nos ajudar. Sim. E está dando certo. Vai ser devagar, porque agora é diferente, é novo, vai ser devagar. Mas a gente já conseguiu em Rio das Ostras, a gente já está conseguindo em Casimiro de Abreu, a gente já está conseguindo em Bom Jesus mesmo, ali na região noroeste, a gente já está conseguindo algumas coisas com relação a isso. Então, eu acho que vai acabar dando certo de alguma forma ou de outra. Não vou dizer que vai ficar 100%, nem vou dizer chegar a dizer que vai ficar 80%, também não acredito nem 80%, sou muito realista. Eu acredito que possa melhorar 50%. Acho que 50% pode melhorar. Mas 100, 70, 80 também não vou criar... Mas já é um ganho grande, né, cara? Pra, assim, quem está com um cenário que é um cenário muito ruim... Ter uma melhora, qualquer melhora é bem-vinda. Então, mas fala o contato, que a gente está terminando, fala o contato de vocês. Se alguém quiser fazer uma denúncia formal, pode ser direto lá pelo conselho. Ou pode ser... Eu tenho o e-mail. Então, passa Posso aí, levantar? pode. Para pegar meu celular? Pode, pega lá. Pode lá pegar. Que aí, tipo assim, deixando o contato de vocês, se as pessoas quiserem fazer, de repente, uma denúncia, ou se quiserem participar também das reuniões ou da comissão, não sei como é que vocês estão lá, assim, porque, assim, às vezes, e esse é um canal que a gente fez aqui no Mundo Odonto, que a gente quis criar, justamente isso. Eu acho que a classe também é muito mal informada. Muito. Entendeu? Então, assim, eu acho que aqui, se a gente conseguir alcançar um número de pessoas que se interessem por essa demanda, ou que já sofreram alguma coisa, ou que acham absurdo a forma que os colegas são tratados e tal, quiser trazer aqui uma demanda para eles aqui, uma comissão do conselho que está lá para levantar isso e buscar uma solução dentro do possível. Então, eles vão ver aqui os contatos e vocês, assim, fiquem bem à vontade para mandar suas demandas. Fala aí, Omar. O meu Instagram é @DrOmarPestana, tudo junto, @DrOmarPestana. Deixa eu só pegar aqui. Aí o e-mail, eu não sei porque eu esqueci. Ela vê o Instagram Eu dela. sempre olho o e-mail, mas eu esqueço, porque já vai no automático, né? A gente tem um e-mail. Cadê o grupo aqui? Mas se não for pelo e-mail, a pessoa pode ir lá no CRO. Se quiser presencialmente ir lá, pode falar também. Aí que o pessoal Pode, pega a demanda. Pode. Isso é mais trabalhoso. Mais trabalhoso. Inclusive teve uma... tem conta essa da reunião que ninguém apareceu. Ninguém a gente marcou uma apareceu lá. reunião no CRO com vários cirurgiões dentistas. Foram enviados os e-mails, né, para os endereços eletrônicos deles, os convites para eles irem, porque eles que solicitaram
A gente ficou lá, tá mais A gente ficou lá, o Bastazini ficou lá, ficamos esperando. Ninguém apareceu. A gente ainda estendeu e nada. Ninguém apareceu, ninguém E acabou foi. que essa nossa luta acabou criando braços, né? Igual a Amanda falou, ela acabou indo lá para a Secretaria de Saúde do Estado. Então, tal, eu acho que vocês têm que continuar nesse caminho, cara. Assim, é difícil, irmão. É difícil. É complicado. E toma muita pedrada. Então, mas é isso aí. Tipo assim, eu vou te ser sincero, vamos supor. Olha que loucura. Vou contar um caso aqui que eu acho que até falei aqui, não sei para quem que eu falei, não sei se foi aqui em alguma entrevista. Eu estava na Bolívia no começo do ano, fazendo um trabalho missionário lá. A gente foi levar atendimento odontológico lá na floresta amazônica boliviana, lá dentro. E estava sem celular e tal. Aí quando nós voltamos lá para Santa Cruz de la Serra, eu pego o meu telefone, um cara, eu sou dono da Verdinha, não sei, do bairro, falou o bairro e tal, e tem uma pessoa me difamando num grupo seu. E pela súmula do STF, você é coparticipante desse crime que ela está cometendo. Então você tire agora. Aí eu olhei assim e falei assim, meu amigo, olha só, eu não estou nem no Brasil. Eu vou te falar sinceramente. Me manda essa súmula do STF, que eu desconheço isso. Imagina todas as pessoas que têm grupo no WhatsApp. Chega um cara lá e fala uma besteira, a pessoa que é dona do grupo ser responsável por isso. Ah, não, ela está me difamando, falando que eu não paguei e tal. Eu falei assim, então, meu querido, o que você faz? Você não pagou ela? Pega o comprovante do Pix ou do depósito que você fez e coloca no grupo e fala que você pagou e acabou a história. Por que você está aqui me ligando para... Aí o cara, estou sentindo que você não quer me ajudar. Eu falei, não, meu irmão, não tem que te ajudar de quê? Essa ajuda não tem. Ela queria queria que eu apagasse Sim, que a menina tinha escrito, sabe? Eu falei, pô, eu não vou fazer isso. E nos bastidores a gente sabe que rola esse tipo de coisa. Então, mas é E porque... ameaçou ainda. Eles fazem isso para te constranger. Sim. Só que é isso que eu estou falando para vocês, assim, se pegar um pessoal com um pulso firme e vocês hoje fazem parte de uma instituição, então, assim, o conselho está ali para respaldar o que vocês estão fazendo, entendeu? Então, assim, eu acho que vocês têm que Acabou continuar. que ali acabou dando mais meios da gente lutar, né? Porque estando na comissão e agora, por exemplo, eu agora sou delegado representante do município de Belford Roxo, então acaba que ali eu também estou lutando politicamente, tentando, né? Fazendo um lobby para que as coisas melhorem para os funcionários públicos da região. Eu e ela vamos para Brasília para tratar a questão do piso salarial. O CFO também está nessa pegada, eu acho legal também. Correr Conseguiu, atrás Amanda? por melhorias Conseguiu, para e-mail. todo mundo, né? Porque eu não decoro, porque eu nunca sei se tem um ponto ou se não tem. O e-mail é abuso.odontologia@cro, o tracinho, tá? Não é underline, não. Tracinho rj.org.br. Então é abuso.odontologia@cro, tracinho de hífen, rj.org.br. E o meu Instagram é dra.amanda, D-O-O, 2 O's, Amanda Du, de Scooby-Doo mesmo, .ad. dra.amandadu.ad. Gente, quero agradecer muito vocês. Assim, a gente está com esse espaço aqui, como eu falei, eu estou sempre batendo essa tecla. A gente está aqui para trazer informação. O trabalho de vocês é um trabalho relevante. Eu falei com o Taizinho para a gente trazer vocês aqui, porque as pessoas elas têm que entender o que realmente acontece, né? Existe uma glamorização, uma coisa que é o fantástico mundo da odontologia que não existe. Né? A gente que acorda todo dia cedo e vai trabalhar, a gente sabe que existe matar um leão por dia, né? E quem se submete a isso, como todos nós nos submetemos a trabalhar para outras pessoas, ou tanto pessoa física como pessoa jurídica, a gente sabe que a gente às vezes a gente pode estar sendo abusado de alguma forma. Então, assim, quero agradecer vocês que se dedicam. A gente sabe que lá no Conselho a gente não ganha nada para isso, né? Então, assim, é honroso o que vocês estão fazendo. Eu acho isso muito legal. Todo mundo que se dispõe um pouco de ir lá para o Conselho para trabalhar pelos colegas é muito louvável. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado mesmo. Vou deixar esse espaço aqui aberto. Vamos ver se a gente marca outras vezes para a gente poder conversar. Tá bom? Gabriel? Obrigado a vocês pelo convite. Pode falar, Gabriel. Tô ainda aqui, assim, tô aqui, porque, cara, eu vejo que tudo que a gente fala
é uma conscientização da classe em geral mesmo. Não tem... Então, ele Eu acho que o tá Gabriel é dos começando meus. Eu acho que o Gabriel tem que entrar. Ó, termina quando, Gabriel? Já vou te demorar. cooptar. Vai demorar. Eu vou cooptar o Gabriel. Porque já faz ação social com o pai, Uns né? Faz, ele 3 vai. anos ainda falta aí? Mas assim, eu acho que assim, Gabriel, eu acho que ele não vai participar muito dessa questão porque ele tem uma referência. Não, então sim. eu acho que legal também da gente passar assim para os colegas novos, que às vezes não é um familiar seu, mas busque referências, Sim. um colega, um professor legal. Não, eu falo que eu vou chamar o Gabriel, vou cooptá-lo, porque o Gabriel ele já falou aqui várias vezes a mesma coisa, é conscientização. Não, mas isso aí tem que ser mesmo da Como eu classe. trabalho muito com marketing, cara, pra mim eu vejo que falta da classe em geral fazer isso. Falei até pro Taizinho, cara. Tinha que, sei lá, fazer uma campanha com o próprio CFO do CRO. Sim, sim. Uma campanha publicitária falando de forma mais informal, né? Exatamente, Com quebrar a dentista, parede. exato, porque Eu falo isso com é um negócio muito cartorial, né? Eu Então, falei isso com o Altair quando eu estive lá. Eu falei, sabe qual é o problema do CRO? Parece que ele tem uma parede entre os do CRO e os que estão do outro lado. Que parece que não são do CRO, mas são, eles pagam. E que não existe. E que não né? existe. Se você chegar lá, você vê que isso é um. Não, chega lá, o Taizinho fala... Então, do jeito o dele. que você falou, eu acho muito válido. Talvez uma propaganda, não sei como que faria, dessa forma, dessa fala mais informal, poderia ser um caminho para conscientização de E o fato. CRO-RJ podia, por exemplo, tomar a partida disso daí e futuramente CFO vendo que uma campanha no Rio de Janeiro tá Exato, dando eu certo. concordo. Eu Eu já também vou creio cooptar o nisso. Gabriel, hein? Gente, quero agradecer vocês mais uma vez. Eu que Falar pro agradeço. pessoal que a gente tem Munodonto todas as quintas-feiras, às 20 horas. Tem sempre episódio novo lá no nosso canal. Como é que é? Curte. Curte, compartilha, se inscreve primeiro. Se inscreve de tudo. no canal. Ativa o sininho Inscreve-se. para receber os cortes, os episódios. Vamos fazer cobertura semana que vem da... Vamos estar na Endodontia em Foco. Vamos fazer uma cobertura lá especial desse evento que vai ser quinta, sexta e sábado. Vai Mas ter eu VT, acho, vai ter mas eu muita acho, gente. mas eu acho que quando sair esse episódio, acho que já passou. Não, a gente Mas tudo sabe, bem, a gente vai estar no Endodontia em Foco, vai ser uma maravilha. Então quer dizer que vocês estão fazendo E cobertura vai ser. também? Estamos começando a fazer. começando Então, agora. Então, ano Endodontia que em vem Foco. vocês já estão convidados. Provavelmente vai ter a Conferência Estadual de Saúde Bucal. Estaremos lá Então, também. eles já estão Então, convidados. Tchau, gente. Um abraço. fica Tchau, bem. gente. Obrigada. Tchau. Valeu.